Imagine que você está parado na borda norte da Austrália há 65 mil anos. O Sol está nascendo sobre um oceano que não se parece em nada com o que conhecemos hoje. O nível do mar é muito mais baixo. As ilhas que hoje são separadas por águas profundas estão conectadas por pontes de terra, ou separadas por canais tão estreitos que você quase conseguiria atravessar a nado. O ar tem um cheiro diferente, sal, fumaça e algo selvagem. E então você os vê barcos, não jangadas, não troncos à deriva. Embarcações de verdade surgindo no horizonte. Dentro delas estão pessoas que acabaram de fazer algo que nenhum ser humano jamais fez antes. Atravessaram o oceano aberto para chegar a uma costa que nenhum membro da nossa espécie jamais tocou. Elas carregam ferramentas, fogo, crianças, histórias. Carregam o futuro. Esse momento, essa chegada, é um dos eventos mais extraordinários de toda a história humana. E durante a maior parte do último século, quase tudo o que nos disseram sobre ele estava errado. Se você foi à escola antes do ano 2000, provavelmente aprendeu que os aborígenes australianos eram retardatários na história humana, primitivos e isolados, vivendo numa cápsula do tempo da Idade da Pedra, enquanto o resto da humanidade avançava. Talvez você tenha sido ensinado que eles chegaram a cerca de 40 mil anos, talvez menos, que tinham ferramentas simples, nenhuma tecnologia real, nenhuma agricultura, nenhuma escrita, que representavam um estágio anterior do desenvolvimento humano, congelado no tempo. Cada parte dessa história está sendo demolida pela nova ciência. E quando digo demolida, é literalmente isso. Não estamos falando de pequenas correções ou datas atualizadas. Estamos falando de uma reimaginação completa de quem são os aborígenes australianos quando chegaram, o que realizaram e o que sua história significa para a compreensão de toda a humanidade. Em 2025, um enorme estudo genético analisou o DNA de quase 2.500 pessoas em toda a Austrália e Nova Guiné. Os resultados empurraram a data de chegada para cerca de 60 mil anos atrás, talvez 65 mil. Isso não é um pequeno ajuste. Isso é reescrever a linha do tempo. Mas vai ficando mais impressionante. Sítios arqueológicos como Majed Bebe e Arnhem Land produziram mais de 100 mil artefatos, pedras de moagem de sementes, que são as mais antigas do mundo, machados com bordas lascadas, pigmentos sofisticados, evidências de processamento de plantas e fabricação de ferramentas complexas, tudo datado de 65 mil anos atrás. Essas não são pessoas primitivas que mal sobreviviam. São inovadores, engenheiros, artistas, chegando com tecnologia que não apareceria em outras partes do mundo por dezenas de milhares de anos. A narrativa antiga dizia que os aborígenes australianos eram isolados e imutáveis. A nova ciência diz que eram pioneiros navegadores, precursores genéticos carregando o DNA denisovano que moldou a evolução humana, guardiões das culturas contínuas mais antigas do mundo e inventores de tecnologias que só agora estamos começando a entender. Antes de continuarmos, se você está usando isso para dormir, é exatamente para isso que faço esses episódios. Então talvez se inscreva no canal e me diga onde você está e que horas são. Adoro checar os comentários. É como ver São Paulo ao amanhecer e Porto Alegre à meia-noite ao mesmo tempo. Esta é uma história sobre o tempo profundo, sobre a engenhosidade humana na beira do mundo, sobre como a ciência, a arqueologia e o conhecimento indígena estão finalmente convergindo para dizer a verdade. E a verdade é muito mais interessante do que a mentira jamais foi. Então, de onde veio a velha história? Como acabamos com uma imagem tão completamente errada dos aborígenes australianos por tanto tempo? A resposta não é apenas ciência ruim. É pior do que isso. É ciência construída para servir a uma agenda. Imagine o seguinte: é 1770 e o navio do capitão Cook, o Endeavour, navega para dentro da Baía de Botany. A tripulação britânica encontra pela primeira vez os aborígenes. Eles estão observando uma sociedade em funcionamento, com um sistema complexo de parentesco, manejo sofisticado da terra, dezenas de milhares de anos de conhecimento acumulado. Mas não é isso o que escrevem em seus diários. Eles veem pessoas com ferramentas diferentes, roupas diferentes, formas de vida diferentes, e tomam uma decisão que vai ecoar por séculos. Essas pessoas, concluem, são primitivas, o estágio mais baixo do desenvolvimento humano. Em poucas décadas,
Os cientistas europeus estavam construindo teorias inteiras em torno dessa ideia. Inventaram hierarquias raciais, escadas literais de valor humano com europeus no topo e aborígenes australianos perto do fundo. Mediam crânios, comparavam estruturas ósseas, usavam métodos pseudocientíficos como a cranometria para argumentar que os aborígenes eram mais próximos dos macacos do que do homem civilizado. Isso não era pensamento marginal. Era ciência dominante nos séculos XVIII e XIX. Em meados de 1800, o darwinismo social estava fornecendo uma nova estrutura conveniente. As ideias de Darwin sobre seleção natural, brilhantes quando aplicadas à biologia, foram distorcidas em algo horrível quando aplicadas às sociedades humanas. Os aborígenes australianos foram rotulados de raça moribunda, inapta na luta pela existência. Na Austrália Ocidental e em outros lugares, essa retórica não era apenas acadêmica. Tornou-se política oficial. Moldou como os governos tratavam os povos indígenas, como as terras eram tomadas, como as crianças eram arrancadas de suas famílias. Mas talvez o mito mais persistente fosse a ideia do fóssil vivo. Os antropólogos europeus se convenceram de que os aborígenes australianos simplesmente haviam parado de evoluir. Tinham chegado à Austrália dezenas de milhares de anos atrás e então simplesmente congelado no tempo, inalterados, oferecendo uma janela conveniente para como os humanos primitivos deviam ter sido em todos os lugares. Sobreviventes da Idade da Pedra, um vislumbre do passado da humanidade, preservados como um inseto no âmbar. Essa narrativa era incrivelmente sedutora para os cientistas europeus, porque tornava o trabalho deles fácil. Quer saber como eram os europeus do Paleolítico? Basta estudar os aborígenes australianos. Eles são exatamente iguais a como eram há 50 mil anos, certo? Exceto que não eram. Nunca foram. A premissa toda era fantasia. No século XX, os livros didáticos repetiam variações do mesmo roteiro cansado. Os aborígenes não cultivavam nada, não construíam nada, não ficavam em lugar nenhum por muito tempo. Sem agricultura, sem metal, sem escrita, sem arquitetura, sem animais domesticados. Portanto, sem civilização. Portanto, sem história digna de estudo. A lógica era circular e profundamente falha, mas tornou-se sabedoria aceita. Crianças nas escolas australianas aprendiam que seu continente tinha estado essencialmente vazio antes dos europeus chegarem. Terra nullius, terra de ninguém. Isso não era apenas insultante. Tinha consequências reais. Se os aborígenes não tinham civilização, nenhuma história de uso da terra, nenhuma sociedade complexa, então tomar sua terra não era roubo, era progresso. Se estavam condenados à extinção de qualquer forma, vítimas de sua própria incapacidade de se adaptar, então as políticas de assimilação não eram destruição de culturas, eram misericórdia. Esse pensamento justificou tudo, desde a expropriação de terras até a remoção forçada de crianças que se tornou as gerações roubadas. Mas então algo começou a mudar. Nos anos 1950 e 1960, arqueólogos como John Mulvaney começaram a fazer escavações sistemáticas no sudeste da Austrália. O que encontraram não correspondia ao quadro estático e imutável. Encontraram longas sequências de mudança tecnológica, evidências de adaptação e inovação ao longo de milhares de anos, ferramentas evoluindo, padrões de assentamento mudando, pessoas respondendo criativamente às mudanças ambientais. Ao mesmo tempo, ativistas aborígenes começavam a desafiar a narrativa diretamente. Movimentos pelos direitos à terra, revivalismo cultural, demandas por reconhecimento, vozes indígenas que haviam sido ignoradas por séculos estavam finalmente sendo ouvidas, pelo menos por algumas pessoas. A combinação de nova arqueologia e defesa indígena começou a rachar as bases da velha história. Na década de 1970, estava se tornando impossível sustentar o mito primitivo nos círculos acadêmicos, embora levasse décadas para isso filtrar na consciência popular. E algumas pessoas ainda se agarram a ele hoje, mas as evidências continuavam se acumulando e contavam uma história muito diferente. Não de estase, mas de adaptação extraordinária. Não de primitivos, mas de inovadores. Não de um povo congelado no tempo, mas de um povo que havia estado mudando, sobrevivendo e prosperando por mais tempo do que quase qualquer outra população humana na Terra.
Essa é a história que vamos explorar. E começa com uma pergunta que ninguém estava fazendo em 1770. Quando eles realmente chegaram? Essa pergunta parece simples, mas a resposta requer que você pense em escalas de tempo que fazem a história registrada parecer notícia de ontem. Estamos falando de tempo profundo, não séculos nem mesmo milênios. Estamos falando de dezenas de milhares de anos. Escalas de tempo tão vastas que eras glaciais inteiras vêm e vão. Linhas costeiras mudam centenas de quilômetros e a própria forma dos continentes se transforma. Durante a maior parte do século XX, a resposta aceita era relativamente recente, talvez 20 mil anos, talvez 30 mil no máximo. Mas cada nova escavação empurrava essa data cada vez mais para trás. Na década de 1990, os arqueólogos estavam encontrando sítios datados de forma confiável com 40 mil anos, depois 45 mil. A linha do tempo continuava se estendendo para trás como elástico sob tensão. E então veio Madjed Bebe. Imagine um abrigo sob rocha de arenito em Arnhem Land, no extremo norte da Austrália. É território Mirar, terras tradicionais do povo Mirar que conhecem esse lugar há sempre. Para os arqueólogos, é um sítio que foi escavado várias vezes. Primeiro em 1973, depois em campanhas importantes em 1989, 2012 e 2015. Cada vez que cavam, vão mais fundo, e cada vez continuam encontrando camadas de ocupação humana, abaixo do que anteriormente pensavam ser o fundo. A escavação de 2015 foi mais funda do que nunca, através de camadas de areia e sedimento, cada extrato cuidadosamente documentado, cada artefato precisamente mapeado. Usaram datação por luminescência opticamente estimulada, uma técnica que mede quando os grãos de sedimento foram expostos pela última vez à luz solar, datando efetivamente as próprias camadas. O que encontraram parou todos imediatamente. A camada de ocupação mais antiga, o fundo absoluto da presença humana naquele sítio, foi datada em cerca de 65 mil anos atrás. Levando em conta a incerteza de medição, mas o número estava claro. Pessoas estiveram vivendo em Madjed Bebe por pelo menos 50 mil anos, possivelmente 65 mil. Mas aqui está o que realmente chamou a atenção dos arqueólogos. Não era apenas algumas ferramentas espalhadas, marcando uma visita breve. Era um depósito arqueológico rico, repleto de milhares de artefatos. Machados de pedra com bordas polidas, alguns dos exemplos mais antigos em qualquer lugar do mundo. Pedras de moagem, mostrando padrões de desgaste pelo processamento de sementes e materiais vegetais. Pontas de pedra para lanças ou ferramentas de corte. E ocre, muito ocre. Não apenas ocre bruto, tampouco. Essas pessoas o estavam processando, moendo, misturando com outros materiais. Combinaram ocre vermelho com minerais reflexivos triturados, provavelmente mica, para criar pigmentos que captariam a luz. Isso não é tecnologia de sobrevivência. É arte. É escolha estética. São pessoas que tinham capacidade mental suficiente para se preocupar em fazer algo belo desde as camadas mais antigas, desde há 65 mil anos. Então você tem tecnologia de ferramentas sofisticada, processamento sistemático de plantas e uso de materiais simbólicos ou estéticos, tudo presente desde o primeiro dia do registro arqueológico. Essas não eram pessoas apenas aprendendo a se adaptar a um novo continente. Eram pessoas que chegaram com um conjunto cultural complexo e completo já desenvolvido. Mas nem todo mundo ficou convencido. Assim que essas datas foram publicadas, o debate começou. Alguns arqueólogos argumentaram que os sedimentos arenosos de Madjed Bebe poderiam ter sido perturbados. Os cupins são incrivelmente ativos no norte tropical da Austrália, movendo constantemente partículas de solo enquanto constroem seus túneis e câmaras. Artefatos de camadas mais jovens poderiam ter sido carregados para sedimentos mais antigos, fazendo tudo parecer mais velho do que realmente era. A equipe de escavação abordou isso cuidadosamente. Documentaram a estratigrafia em detalhe meticuloso, procurando sinais de perturbação. Usaram vários métodos de datação independentes. Analisaram como os artefatos estavam distribuídos verticalmente, pelas camadas. Sua conclusão foi de que, embora alguma mistura menor pudesse ter ocorrido, o padrão geral era sólido. Humanos estavam em Madjed Bebe há pelo menos 50 mil anos,
provavelmente mais perto de 60 ou 65 mil. A posição conservadora se estabeleceu em cerca de 50 a 55 mil anos, como a idade mínima com a qual todos podiam concordar. Mesmo os céticos aceitaram isso, e isso ainda é extraordinário. Isso ainda torna os aborígenes australianos uma das populações contínuas mais antigas fora da África. Mas então a genética alcançou a arqueologia. Em 2025, pesquisadores publicaram um enorme estudo de DNA mitocondrial. Não algumas dúzias de amostras, nem mesmo algumas centenas. 2.456 genomas mitocondriais completos de australianos indígenas e papuanos, mais dados de apoio de cromossomos IPU e genomas inteiros. Construíram árvores genealógicas mostrando como essas linhagens genéticas estavam relacionadas, e então usaram métodos de relógio molecular para estimar quando se separaram de outras populações humanas. A resposta veio clara, cerca de 60 mil anos atrás, bem no meio do intervalo de datas de Majid Bebi. De repente, arqueologia e genética estavam contando a mesma história. O estudo genético revelou mais alguma coisa. Não havia uma rota de migração. Havia pelo menos duas. Um grupo parece ter viajado ao sul pelas Filipinas e Sulawesi, cruzando lacunas de água para chegar ao que hoje é o norte da Austrália. Outro tomou uma rota mais ao norte para a Nova Guiné. Ambos os grupos se moviam aproximadamente ao mesmo tempo, ambos cruzando com sucesso extensões substanciais de oceano aberto, ambos estabelecendo populações que durariam pelos próximos 60 mil anos. Essas não eram viagens de deriva acidentais. Eram jornadas deliberadas de pessoas que entendiam barcos, navegação e como sobreviver a uma travessia marítima. O fato de que vários grupos tiveram sucesso independentemente sugere que esse era conhecimento estabelecido, não acidentes de sorte. Então, onde isso nos deixa? Mesmo que você tome a posição mais conservadora, mesmo que seja cético em relação às datas mais antigas de Majid Bebi, você ainda está olhando para a presença humana contínua na Austrália por pelo menos 50 mil anos. São 2.000 gerações. Isso é o dobro do tempo que os humanos modernos estiveram na Europa. É mais longo do que os neandertais sobreviveram depois que os humanos modernos chegaram em seus territórios. E se a cronologia mais longa estiver correta, se essas datas de 65 mil anos se sustentarem, então os aborígenes australianos estavam estabelecendo sociedades complexas na Austrália, enquanto a maior parte do resto do mundo ainda estava vazia de humanos modernos, enquanto a Europa ainda era território neandertal, enquanto as Américas não seriam alcançadas por outros 45 mil anos. Pense nessa linha do tempo. 65 mil anos de presença contínua, 65 mil anos de conhecimento acumulado, refinamento tecnológico, desenvolvimento cultural. Isso não é um povo sem história. É um povo com mais história do que quase qualquer outro na Terra. Mas eles não apenas chegaram e se instalaram. O que fizeram a seguir foi ainda mais notável. Estavam prestes a encontrar as criaturas mais estranhas e perigosas que já existiram, e de alguma forma sobreviveriam ao encontro. Eles chegaram. Há 60 mil anos, humanos pisaram nas costas de Sahul. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde. Essa frase, eles chegaram, esconde uma das realizações mais extraordinárias da história humana. Porque chegar a Sahul não era uma questão de caminhar, não era uma expansão gradual, seguindo animais de caça por terra contínua. Exigia algo que quase nenhuma outra espécie jamais conseguiu. Navegação oceânica aberta, deliberada e planejada. Vamos montar o cenário adequadamente. Durante a Era Glacial, quando os níveis globais do mar caíram à medida que a água ficava presa em imensos mantos de gelo, cobrindo os continentes do norte, a geografia do Sudeste Asiático e da Austrália tinha uma aparência radicalmente diferente da de hoje. Os níveis do mar eram talvez 120 metros mais baixos do que agora, o suficiente para expor vastas áreas da plataforma continental. No continente asiático, a plataforma de Sunda emergiu como terra seca, conectando o continente do Sudeste Asiático com Bornéu, Java e Sumatra, em um continente estendido chamado Sunda. Os animais podiam andar do que hoje é a Tailândia até Java sem molhar os pés. No sul, Austrália, Tasmânia, Nova Guiné e as Ilhas Au se fundiram em uma única enorme massa de terra chamada Sahul. Mas entre Sunda e Sahul ficava o Wallacea,
uma cadeia de ilhas de águas profundas que nunca se conectou a nenhum dos continentes, não importa o quanto os níveis do mar baixassem. Quando a era glacial expôs as plataformas continentais, o Wallacea permaneceu uma barreira, uma série de ilhas separadas por trechos de oceano aberto. E aqui é onde fica sério. Para alcançar Sahul a partir de Sunda, os humanos precisavam cruzar o Wallacea várias vezes. Modelos computacionais reconstruindo a geografia da era glacial mostram que, mesmo com os níveis do mar em seus mínimos absolutos, ir de Sunda a Sahul exigia entre 8 e 17 travessias de água separadas, dependendo da rota. Algumas dessas travessias eram curtas, talvez 10 ou 15 quilômetros de água entre ilhas visíveis. Mas pelo menos uma travessia, não importa qual rota você tomasse, se estendia por mais de 70 quilômetros. 70 quilômetros de oceano aberto. Nenhuma terra à vista depois que você deixasse a costa. Apenas você, seu barco, seus companheiros e um oceano que poderia te matar de 100 formas diferentes. Para contextualizar, nenhum mamífero não voador, exceto os humanos, jamais fez essas travessias naturalmente. Não durante todo o período Plioceno. As ilhas de Wallacea têm sua própria fauna única, porque os animais da Ásia não conseguiram alcançá-las. A linha de Wallace, a fronteira invisível entre as zonas biogeográficas asiáticas e australianas, passa bem por Wallacea, marcando onde as espécies asiáticas pararam de se espalhar porque não conseguiam cruzar as lacunas de água. Exceto os humanos. Eles conseguiram. E o fizeram há pelo menos 60 mil anos, provavelmente antes. Agora, a velha história, a que você pode ter aprendido na escola, sugeria uma única migração costeira. Pessoas seguindo a costa asiática, talvez saltando de ilha em ilha quando precisavam, eventualmente chegando ao norte da Austrália por algum único ponto de entrada. Simples, linear, uma população fundadora fazendo uma única jornada. As evidências genéticas mostram algo completamente diferente. Aquele estudo de 2025, com mais de 2.400 genomas, revelou pelo menos 2 grandes corredores de migração operando aproximadamente ao mesmo tempo. Um grupo veio ao sul pelas Filipinas e Sulawesi, fazendo sua travessia pelas cadeias de ilhas do norte antes de chegar ao que se tornaria a costa norte de Sahul. Outro grupo tomou uma rota mais ao sul, pelo sul da Indonésia, cruzando as lacunas de água em direção ao noroeste da Austrália. Ambas as rotas funcionaram. Ambas as populações sobreviveram às travessias e se estabeleceram em Sahul. Ambas contribuíram para a ancestralidade genética dos modernos aborígenes australianos e papuanos. O padrão sugere não uma única viagem heróica, mas múltiplas expedições deliberadas por grupos diferentes que todos entendiam como cruzar o oceano aberto com sucesso. Pense no que isso requer. Primeiro, você precisa de barcos, não troncos aos quais você se agarra, não jangadas que derivam para onde as correntes as levam. Você precisa de embarcações capazes de carregar várias pessoas mais provisões através de dezenas de quilômetros de água aberta. Embarcações que você pode pilotar, controlar, direcionar para um destino que talvez nem consiga ver da costa de onde saiu. Construir barcos assim requer conhecimento acumulado. Você precisa entender quais materiais funcionam, como moldá-los, como torná-los à prova d'água, como criar algo estável o suficiente para não virar nas ondas do oceano. Segundo, você precisa de navegação. Cruzar 70 quilômetros de oceano aberto significa entender correntes, ventos, como manter a direção sem pontos de referência. Você provavelmente precisa saber sobre padrões de clima sazonais, quando as condições são favoráveis para cruzar. Esse não é conhecimento que você adquire em uma tarde. É experiência intergeracional transmitida através do ensino e da prática. Terceiro, você precisa de coordenação em grupo. A genética populacional nos diz que populações fundadoras viáveis não podiam ser apenas alguns indivíduos. Você precisa de populações reprodutoras grandes o suficiente para evitar depressão por endogamia e extinção. Isso significa coordenar viagens com vários barcos, várias famílias, pessoas suficientes para estabelecer uma comunidade sustentável do outro lado. E você precisa de provisões, água doce para uma jornada que pode levar dias, comida que não estrague, talvez equipamentos de fazer fogo carregados em recipientes à prova d'água para que você possa fazer fogo na chegada, ferramentas, sementes ou estacas
se você planeja cultivar plantas em seu novo lar. Essas não eram refugiadas desesperadas, fugindo de um desastre. Eram expedições organizadas de pessoas que planejavam com antecedência. Tudo isso há 60 mil anos. Compare isso globalmente. A navegação regular de longa distância no Mediterrâneo, pessoas cruzando do continente para lugares como Creta, não aparece no registro arqueológico até talvez 15 a 12 mil anos atrás. A navegação oceânica sistemática no Atlântico chega ainda mais tarde. Quando os ancestrais aborígenes cruzavam o Wallacea para Sahul, eles estavam sendo pioneiros em tecnologias marítimas que não seriam igualadas em outras partes do mundo por outros 40 mil anos. Não eram primitivos, não eram simples, eram alguns dos povos marítimos mais sofisticados da história humana, que o faziam no alvorecer da expansão humana moderna, quando nossa espécie ainda estava encontrando seu caminho no mundo. Quando seus ancestrais finalmente pisaram nas costas de Sahul, eles não estavam perdidos. Não eram sobreviventes sortudos de uma deriva acidental. Eram exploradores que executaram com sucesso uma das jornadas mais desafiadoras que qualquer humano havia tentado até então. A primeira coisa que teriam notado foi o cheiro. Não mais o sal da travessia, mas terra. Poeira quente assada ao sol e plantas esmagadas. O almíscar pesado de animais no vento. E então, ao avançar pelo interior, algo mais estranho, um cheiro de esterco, mais diferente de qualquer coisa da Ásia ou da África, mais rico, mais acentuado, o cheiro de um animal que jamais tinham visto antes, porque nada parecido existia em qualquer outro lugar da Terra. O Sahul da Era do Gelo não era uma terra quieta e vazia esperando para ser reivindicada. Já estava cheia de criaturas que pareciam ter saído de um sonho ou pesadelo, dependendo de quão perto você estivesse. Imagine caminhar por uma planície aberta e ver o que a princípio você acha que é um rinoceronte, grande de corpo barril, caminhando pesadamente em direção a um buraco d'água. Mas então você olha mais de perto. A cabeça está errada. Não há chifre. O rosto é macio, com focinho largo como wombat, perfeito para arrancar arbustos. Este é o Diprotodon, o maior marsupial que já viveu. 2, talvez 3 toneladas de parente de wombat, pesado como um caminhão pequeno, movendo-se lentamente pelo mato. À distância algo salta. A princípio você pensa que é um canguru. Você conhece essa forma da savana de casa. Pernas longas, marcha de salto. Mas este não salta como os ualabos que encontrará mais tarde. Fica ereto, pesado, com face curta, quase como um veado musculoso que decidiu se equilibrar em 2 pernas. Os tenurus, um dos cangurus gigantes com até 3 metros de altura. Perto do bosque, o ar esfria e escurece. Você ouve algo se movendo no mato, não pesado como o Diprotodon, mais suave, um sussurro muscular e deslizante sobre folhas caídas. Quando emerge, seu cérebro luta para categorizá-lo. Lagarto sim, mas maior do que qualquer lagarto tem direito de ser. 5, talvez 6 metros do nariz à cauda. Grosso como o peito de um homem coberto de escamas ásperas. Este é o Megalania, um lagarto monitor gigante relacionado aos dragões de Komodo modernos. Sua boca está cheia de saliva rica em bactérias. Uma mordida poderia significar uma morte lenta e dolorosa. E então há os caçadores. Você ouve uma tosse atrás de você, quase como a de um gato. Mas não há grandes felinos aqui. Você se vira e vê um animal robusto com ombros poderosos, cabeça curta, dentes de corte impulsionados por músculos mandibulares e esmaga-ossos. O Tilacaleu, o chamado leão marsupial. Não é um leão de jeito nenhum, mas preenche o mesmo papel ecológico. Um predador de emboscada capaz de derrubar animais muito maiores do que ele próprio. Suas patas têm garras retráteis, perfeitas para escalar, agarrar, matar. Nas planícies abertas, aves enormes caminham pela grama, mais altas do que qualquer humano. Jaindhornes e seus parentes, incapazes de voar de corpo pesado, como um cruzamento entre um emu e uma locomotiva. Ovos do tamanho de melões, pernas construídas para correr e chutar, não para escapar pelo céu. Nada aqui se encaixa nos modelos que seus ancestrais trouxeram da África e da Ásia. Sem cavalos, sem antílopes, sem grandes felinos. Em vez disso, um experimento evolutivo paralelo. Elefantes marsupiais sem tromba. Wombats do tamanho de hipopótamos. Cangurus que não saltam. Lagartos tão compridos quanto um barco pequeno. Pássaros grandes demais para voar.
Este era o mundo que os primeiros australianos entraram. Agora há uma história antiga e simples que costumava ser contada sobre o que aconteceu a seguir. Ela vai assim. Os humanos chegaram e a megafauna desapareceu. Aparecemos com fogo e lanças, e em poucos séculos tudo que era grande sumiu. Caso encerrado. As evidências reais são mais lentas, mais complicadas, mais interessantes. Sítios arqueológicos como Wahati, nas Flinders Ranges do sul da Austrália, mostram pessoas vivendo em abrigos de rocha no interior há pelo menos 49 mil anos. Nas mesmas camadas, você encontra ossos de animais como o Diprotodon e outros grandes marsupiais. Não um único sítio de matança, não um único evento catastrófico, mas um registro de humanos e gigantes compartilhando as mesmas paisagens por milhares de anos. Outros lugares contam histórias semelhantes. Em Cuddy Springs, em Nova Gales do Sul, ossos de megafauna e ferramentas de pedra humanas encontram-se misturados em sedimentos datados grosseiramente entre 40 e pouco mais de 30 mil anos atrás. Nenhuma linha divisória clara, onde um termina e o outro começa. Apenas uma longa coexistência sobreposta. Na região dos lagos Willandra, grandes marsupiais pastadores como os zigomaturos parecem ter sobrevivido até cerca de 33 mil anos atrás. Se as pessoas alcançaram Saru há cerca de 60 a 50 mil anos, como os mais recentes trabalhos genéticos e arqueológicos sugerem, então em algumas áreas, humanos e megafauna estavam juntos no mesmo país por talvez 10 mil, 15 até 20 mil anos ou mais. Isso não parece extermínio instantâneo. Parece um relacionamento complexo, mutável, desigual ao longo do tempo e do espaço. Então, o que realmente aconteceu com os gigantes? Os cientistas não concordam totalmente. Alguns veem uma onda de extinção relativamente rápida logo após a chegada humana, especialmente em certas regiões. Argumentam que mesmo baixos níveis de pressão de caça sobre animais de reprodução lenta, como o Diprotodon, poderiam desequilibrá-los. Algumas mortes extras por ano, geração após geração, e a população nunca se recupera. Outros apontam que a megafauna australiana havia vivido através de instabilidade climática por centenas de milhares de anos antes que qualquer humano aparecesse. O Pleistoceno tardio estava tornando-se mais seco, mais variável. Lagos interiores encolheram ou desapareceram. Pradarias e bosques abertos mudaram, depois mudaram novamente. Para animais grandes e especializados, isso significava estresse muito antes da primeira lança ser atirada. Sob essa perspectiva, os humanos não foram um único golpe fatal, mas mais uma pressão em cima de ambientes já sob tensão. Caça, sim, em alguns lugares. Competição por buracos d'água, talvez. A queima de habitats dos quais esses gigantes dependiam. Mas também mudanças de longo prazo, nos padrões de chuva e na vegetação impulsionadas por ciclos orbitais e flutuações de gases de efeito estufa. A coisa mais segura que podemos dizer é que a extinção quase certamente não foi causada por um único fator simples em todos os lugares. Mas há outra parte da história que importa tanto quanto a questão de quem matou os gigantes. E essa é a forma como os ancestrais aborígenes começaram a moldar as próprias paisagens em que esses gigantes viviam. Desde muito cedo, as pessoas em Saru não estavam apenas reagindo ao seu ambiente, estavam gerenciando-o. Uma das ferramentas mais importantes que usaram não era uma lança ou um machado, era o fogo. Você provavelmente já ouviu o termo agricultura do bastão de fogo. Não significa arados e cercas. Significa saber exatamente quando caminhar para o país com um galho fumegante e onde deixar essa chama cair. Queimadas pequenas e frescas na época certa do ano. Não fogos aleatórios, mas queima cuidadosa e padronizada. Queime um pedaço de pradaria. E algumas semanas ou meses depois, quando as chuvas vierem, brotam brotos verdes frescos. Os herbívoros adoram esses brotos. Cangurus, ualabos, marsupiais menores, todos se concentram ali. Para os caçadores, é como construir uma despensa renovável e móvel. Ao longo de anos e séculos, a queima repetida nessa escala fina cria mosaicos, remendos de renovação aberta, e jovem ao lado de mato mais velho e denso, bolsões de bosque sombreando linhas de córrego, corredores gramados que os animais aprendem a percorrer. Pode aumentar a abundância de certas plantas alimentares, pode tornar a caminhada mais fácil e segura. E como muitos ecologistas do fogo apontam,
pode reduzir o acúmulo de combustível seco que alimenta incêndios catastróficos de alta intensidade. Nem todo pesquisador concorda sobre quanto essas práticas mudam todo o continente. Quando os cientistas olham para o carvão em sedimentos de lagos e depósitos de cavernas, os grandes padrões de longo prazo de fogo ainda tendem a acompanhar o clima. Tempos mais secos significam mais carvão. Tempos mais úmidos, menos. Isso sugere que a queima cultural ficava sobre e modulava uma linha de base impulsionada pelo clima em vez de substituí-la completamente. Mas mesmo que você veja a agricultura do bastão de fogo como um modificador local, em vez de um interruptor continental, ela ainda nos diz algo crucial. As pessoas em Sahul não estavam simplesmente vivendo da terra numa natureza passiva e intocada. Estavam ativamente curando-a, encorajando algumas espécies, abrindo algumas áreas, deixando outras se regenerar, que o faziam enquanto aprendiam a viver em alguns dos ambientes mais variados do planeta. No norte tropical, as chuvas de monção inundavam zonas úmidas e planícies de rios. As pessoas aprenderam o timing das migrações de peixes, o amadurecimento das árvores da floresta tropical, o comportamento dos crocodilos. Teceram seus movimentos e cerimônias ao redor das estações secas e chuvosas, que podiam oscilar da abundância à escassez em poucas semanas. Mais ao sul e no interior, em lugares como Warrati, a vida significava dominar os alcances áridos e as margens do deserto. Os buracos d'água que poderiam durar o ano todo em boas estações podiam desaparecer nas ruins. A comida estava espalhada, mudando com chuvas raras. Aqui, o conhecimento ecológico tinha que ser incrivelmente preciso. Quais plantas retinham umidade? Quais animais você poderia rastrear pelo sinal mais fraco? Onde encontrar abrigo quando o vento carregava poeira por dias? Na extremidade sul de Sahul, no que viria a ser a Tasmânia, as pessoas eventualmente enfrentaram o frio glacial, gelo em picos próximos, ventos amargos, invernos curtos e duros. Adaptaram sua roupa, abrigos e estratégias de caça. Moviam-se com o recuo e avanço do gelo, rastreando o alabuz e outras espécies adaptadas ao frio pelas florestas que um dia seriam afogadas. A linha comum em tudo isso é a agência. Os primeiros australianos não estavam simplesmente à mercê de bestas gigantes e climas em mudança. Eram desde o início experimentadores, gerentes de fogo, planejadores de raízes, guardadores de histórias que codificavam o comportamento de animais e a respiração de paisagens em canções e narrativas. E esses relacionamentos com primos humanos mais antigos não terminaram à beira-mar. As mesmas pessoas navegando por esse novo mundo de rinocerontes wombat e leões marsupiais também carregavam dentro de seus corpos um legado de outra linhagem inteiramente. Uma população fantasma, cujo DNA ainda corre fortemente nos aborígenes australianos e papuanos hoje. Para entender quem eram esses fantasmas e o que deixaram para trás, precisamos sair de Sahul por um momento para as sombras genéticas profundas da Ásia. A primeira vez que os cientistas conheceram os denisovanos, eles nem sabiam o que estavam olhando. Era apenas um fragmento, um pequeno osso da ponta do dedo de uma criança, encontrado em uma caverna nas montanhas Altai da Sibéria, país frio e alto. A caverna já tinha uma reputação. Fósseis de neandertais haviam saído de seus sedimentos. Ferramentas de pedra cobriam seus pisos. Ninguém esperava que aquele pequeno osso reescrevesse o mapa da ancestralidade humana. Quando os geneticistas pulverizaram um pouco dele e extraíram DNA, o que encontraram não correspondia a nada que tinham visto antes. Não era neandertal. Não era humano moderno, era outra coisa. Uma linhagem irmã dos neandertais, ramificando-se do mesmo tronco antigo, mas então seguindo seu próprio caminho por centenas de milhares de anos. Eles nomearam esse grupo sombrio em homenagem à caverna, os denisovanos. Por muito tempo, isso era tudo que tínhamos. O osso do dedo de uma criança, alguns dentes enormes, um fragmento de mandíbula do planalto tibetano, mais tarde reconhecido também como denisovano. Nenhum crânio completo, nenhum esqueleto inteiro, nenhum acampamento com uma placa dizendo denisovanos dormiram aqui. E ainda assim, à medida que mais genomas eram sequenciados, especialmente de pessoas em toda a Ásia e no Pacífico, surgiu um padrão estranho. Os denisovanos podem ser quase invisíveis no registro fóssil, mas no DNA,
Eles estavam em todo lugar, especialmente em uma parte do mundo. Quando os pesquisadores começaram a comparar genomas inteiros de papuanos vivos, aborígenes australianos e seus vizinhos com o genoma de referência denisovano daquela caverna siberiana, viram algo notável. Longas extensões de DNA nessas pessoas modernas correspondiam a sequências denisovanas muito mais de perto do que correspondiam a outros humanos modernos. Não apenas um pouco. O suficiente para que em alguns grupos papuanos e melanésios, cerca de 4 a 6% do genoma pareça vir de ancestrais denisovanos. Os aborígenes australianos também mostram níveis elevados de compartilhamento com denisovanos, em comparação com a maioria das populações euroasiáticas, embora muitas vezes um pouco menos do que os papuanos. Ainda muito mais alto do que você veria, digamos, em europeus ou asiáticos orientais, onde os traços denisovanos são fracos e fragmentados. Em outras palavras, as pessoas cujos descendentes se tornariam aborígenes australianos e papuanos não apenas passaram pelo território denisovano. Eles os encontraram, viveram ao lado deles, tiveram filhos com eles, e esse legado ainda é carregado em corpos que caminham hoje. Como os cientistas realmente veem isso, mais de 40 ou 50 mil anos depois do fato? O método, em princípio, é simples. Você sequencia os genomas de muitas pessoas vivas, de muitas regiões diferentes. Você também sequencia os genomas de humanos arcaicos, quando pode, neandertais denisovanos. Então você procura peças de genomas modernos que parecem erradas, segmentos que são mais semelhantes ao genoma arcaico do que a qualquer outro humano moderno. Essas peças são como fósseis feitos de código, pequenas cápsulas do tempo de encontros antigos. Para a ancestralidade denisovana nos ancestrais dos aborígenes australianos e papuanos, os modelos continuam apontando para o sul e para o leste, não para a Sibéria, onde a famosa caverna fica, mas para as cadeias de ilhas quentes e úmidas do sudeste asiático, lugares onde o DNA em ossos decai rapidamente e os fósseis são difíceis de encontrar. Em algum lugar do que os cientistas chamam de Wallacea, as ilhas de trampolim entre o sudeste asiático continental e Sahul, os humanos modernos saindo da África encontraram denisovanos, não apenas uma vez também. Os padrões no DNA sugerem múltiplas ondas de introgressão denisovana, pelo menos 2, talvez mais, envolvendo diferentes populações denisovanas que poderiam ter sido tão distintas umas das outras quanto eram dos neandertais. Um mosaico denisovano espalhado pela Ásia, encontrando diferentes ondas de Homo sapiens emergentes em diferentes tempos e lugares. Um ou mais desses encontros envolveu a linhagem que se tornaria os primeiros povos de Sahul. Imagine isso por um momento. Você faz parte de um pequeno grupo, movendo-se lentamente pela floresta tropical e ao longo das costas, ilha por ilha. Você já carrega a marca do grande gargalo africano. Você fala uma língua que seria totalmente estranha para nós, mas rica e complexa o suficiente para coordenar travessias marítimas, partidas de caça e alianças sociais. Você conhece as estrelas, você conhece as marés. E então, em alguma costa desconhecida, você encontra pessoas que são humanas, mas não exatamente como você. Não sabemos como eram os denisovanos. Seus rostos são sombras reconstruídas apenas nos traços mais amplos, a partir de mandíbulas parciais e pistas genéticas. Podem ter sido robustos como os neandertais, com constituição física forte. Podem ter carregado suas próprias tradições de ferramentas, suas próprias canções. O que podemos dizer é que quando essas duas linhagens se encontraram, os Homo sapiens forjados pelo gargalo e os denisovanos habitantes de ilhas, eles não apenas competiram, eles se misturaram. Por um tempo, pelo menos, eles compartilharam a vida intimamente o suficiente para que crianças nasciam e eram criadas. Ecos dessas crianças ainda estão presentes nos aborígenes australianos e papuanos modernos. Algum DNA denisovano que eles carregam parece ter sido mais do que apenas bagagem neutra. Em outras partes do mundo, podemos ver variantes de genes específicos derivadas de denisovanos fazendo trabalhos particulares. No Planalto tibetano, uma versão tipo denisovano de um gene chamado EPAS1 ajuda as pessoas a lidar com o ar rarefeito, ajustando seu sangue e uso de oxigênio
para que possam viver e trabalhar em altitudes que deixam a maioria dos forasteiros ofegantes. Em populações papuanas, estudos encontraram variantes denisovanas, aparecendo em genes ligados à função imune. Esses segmentos arcaicos estão sobre-representados em partes do genoma, que lidam com o reconhecimento de patógenos, moldando como o corpo responde a vírus, bactérias e parasitas em ambientes tropicais. Para os aborígenes australianos, a pesquisa ainda está se atualizando. Os sinais são mais sutis e a história ainda está sendo escrita. Alguns segmentos derivados de denisovanos podem ter ajudado os sistemas imunológicos a se ajustarem a novas paisagens de doenças à medida que as pessoas se moviam pelo Sudeste Asiático para Sahul. Outros podem estar envolvidos em como o corpo processa diferentes tipos de alimentos, ou lida com o calor, ou responde a pressões ambientais específicas. Nada disso está absolutamente assentado. Muitas das funções propostas são baseadas em padrões estatísticos e dicas de seleção natural, não em experimentos diretos. A coisa mais segura a dizer é que o DNA denisovano não ficou quieto no genoma. Parte dele parece ter sido útil, moldado e retido por gerações de sobrevivência. Mas mesmo com todas essas incertezas, uma conclusão é difícil de escapar. Os aborígenes australianos não estão na beira da história humana. Eles estão bem no seu centro. Os ancestrais que primeiro cruzaram para Sahul já eram parte de uma longa e complicada rede de encontros. Foram moldados pelo antigo gargalo africano que você ouviu antes. Carregavam traços de neandertais de encontros no Oriente Médio e, de forma crucial, portavam uma forte impressão de ancestralidade denisovana, de encontros profundos nos corredores de ilhas do Sudeste Asiático. Quando falamos de humanos modernos encontrando parentes arcaicos e trocando genes, não estamos falando de algo que aconteceu longe, para outra pessoa. Estamos falando dos ancestrais diretos, dos aborígenes australianos e papuanos de hoje. Suas linhagens registram alguns dos episódios mais intensos e duradouros de cruzamento com esses primos perdidos em qualquer lugar da Terra. Isso muda como pensamos sobre a evolução humana. A antiga imagem do livro didático era mais ou menos assim. Os humanos modernos evoluem na África, saem em uma onda ordenada, talvez pegando alguns genes de neandertais de passagem e então se espalhando para preencher continentes vazios. Simples, linear, limpo. A nova imagem é diferente. É uma trança, não uma linha. Pequenas populações dividindo-se e reunindo-se. Linhagens fantasmas como os denisovanos, deixando impressões digitais em nosso DNA, mesmo quando seus ossos viraram pó. Pessoas cruzando lacunas de água dezenas de milhares de anos, antes que qualquer pessoa na Europa pensasse em navegar mais do que um rio. Conhecimento, genes e tecnologias, movendo-se ao longo de rotas que um dia se tornariam os caminhos para Sahul. Nessa história trançada, os aborígenes australianos não são remanescentes tardios e isolados. São descendentes de alguns dos mais antigos exploradores, carregando um dos registros mais profundos e complexos de contato com outras humanidades. Então, quando os arqueólogos cavaram fundo no abrigo de Majed Bebe, em Arnhem Land, pensavam que sabiam o que estavam olhando. Camadas da Idade da Pedra, lascas simples, talvez uma lareira ou duas, o tipo de kit básico de ferramentas que na velha história supostamente pertencia a caçadores-coletores primitivos apenas se segurando na beira do mundo. Não era isso o que encontraram. À medida que o sedimento ia saindo centímetro por centímetro, a imagem que emergiu era algo totalmente diferente. Mais de 100.000 artefatos, não apenas pedras quebradas, mas um universo tecnológico inteiro empilhado em camadas, indo até pelo menos 50.000 anos atrás, e muito possivelmente mais perto de 65.000. Se você colocasse essa linha do tempo ao lado da Europa, isso era muito antes das famosas cavernas pintadas da França, muito antes da agricultura no Oriente Médio, muito antes de alguém na maioria da Ásia estar polindo machados. E ainda assim, enterrados nos níveis mais antigos de Majed Bebe, estavam fragmentos de machados com bordas polidas. Na maior parte da Eurásia, a ideia de polir a cabeça de um machado em uma superfície de pedra não realmente decola até o Holoceno, depois da última era glacial. As pessoas passaram centenas de milhares de anos com ferramentas lascadas, afiadas mas brutas,
antes que alguém pensasse. E se reformarmos a borda por polimento? Torná-la mais resistente, mais fácil de controlar. Em Madjedbebe, as pessoas faziam isso perto do próprio início da história do sítio. A análise microscópica do desgaste nos fragmentos mostra que não eram apenas experimentos. Estavam usando, mantendo e reafiando esses machados com bordas polidas repetidamente. A técnica aparece novamente mais tarde em lugares como Nawarla Gabarnmang, outro abrigo de rocha de Arnhem Land, por volta de 35 mil anos atrás. Isso ainda é Pleistoceno, ainda era glacial, ainda muito à frente em comparação com a maior parte do mundo. Então, se continuamos chamando isso de Idade da Pedra, precisamos ser claros sobre que tipo de Idade da Pedra estamos falando. Não rude, não paralisada, não esperando a civilização chegar. Estamos olhando para pessoas que há dezenas de milhares de anos já faziam algo que os agricultores posteriores, em outros continentes, reinventariam com orgulho. E os machados eram apenas parte da história, espalhadas pelas mesmas camadas iniciais de Madjedbebe, pedras de moagem, lajes pesadas, mãos de pilão. Sob um microscópio, suas superfícies são lustrosas, desgastadas pelo uso repetido. Em alguns casos, resíduos de amido vegetal ainda se agarram às minúsculas cavidades e arranhões. A análise sugere que, mesmo nas fases de ocupação mais antigas, as pessoas moíam sementes e outros alimentos vegetais de forma intensiva. Isso importa porque, na narrativa antiga, a moagem de sementes pertence à Revolução Neolítica no Oriente Médio, por volta de 10 ou 12 mil anos atrás, quando as pessoas supostamente inventaram a agricultura, se instalaram e começaram a processar grãos. Mas aqui no norte da Austrália, há evidências de moagem regular de sementes há pelo menos 50 mil anos, talvez mais. Dezenas de milhares de anos antes do primeiro campo de trigo no Levante. Muito antes da palavra fazendeiro significar qualquer coisa. Como é viver dessa forma? Imagine o fim da estação seca. O país está se tornando escasso. Alguns alimentos são raros, mas há um fluxo de sementes de grama em remendos específicos de chão. Pequenas individualmente, mas em grandes números. Para transformar essas sementes minúsculas em algo nutritivo, você precisa de conhecimento. Você precisa saber quais espécies são comestíveis, quais são amargas, quais precisam ser assadas para quebrar toxinas. Você precisa de ferramentas para colhê-las eficientemente e da paciência para coletar, secar, ventanear e moê-las em farinha ou pasta. Isso não é lanche casual. É processamento sistemático de plantas. Em Madjedbebe, esse tipo de tecnologia continua aparecendo repetidamente pelas camadas por algo como 65 mil anos. Pedras de moagem sendo usadas, desgastadas, substituídas. A moagem de sementes não é um breve experimento que fracassa. É um compromisso de longo prazo com uma forma particular de alimentar pessoas em um ambiente difícil. E então há a variedade. Quando os pesquisadores classificam os artefatos desses primeiros sítios australianos, eles não apenas veem um ou dois tipos de ferramentas. Eles veem famílias inteiras. Ferramentas com cabos, pontas de pedra afiada encaixadas em hastes de madeira, usando resinas vegetais e tendões de animais. Implementos com bordas polidas, com superfícies de trabalho cuidadosamente preparadas. Pequenos artefatos laminados com suporte. Pequenas lascas com uma borda embotada e fortemente retocada para que possam ser coladas em ranhuras, formando ferramentas compostas. Bordas de corte serrilhadas, pontas de lança farpadas, projéteis complexos. Para fazer algo assim, você tem que pensar vários passos à frente. Primeiro, você escolhe a pedra certa, aquela que fratura de forma previsível. Então, você remove lascas de forma controlada para obter a forma que deseja. Talvez você trate a pedra com calor para melhorar suas propriedades. Você coleta resina de plantas específicas em épocas específicas do ano para que endureça adequadamente. Você processa tendões de animais em material de amarração. Você molda o cabo de madeira ou a haste de lança. Então você reúne tudo na sequência certa, nas temperaturas certas, nas proporções certas. Isso é química, engenharia e design reunidos em um único ato. Nada disso funciona se o conhecimento não se mover entre as gerações. Uma criança não acorda um dia sabendo qual goma faz a melhor cola ou qual pedra fratura como vidro. Alguém tem que mostrar a elas, em canções, histórias,
demonstrações ao redor do fogo, aprendizado cultural repetido milhares de vezes ao longo de dezenas de milhares de anos. Então, quando descrevemos esses primeiros australianos como caçadores-coletores, precisamos lembrar o que essas palavras estão cobrindo. Caçar aqui não significa vagar aleatoriamente com um pau afiado. Pode significar usar uma lança composta com uma ponta de pedra finamente laminada, com suporte moldada em uma pedra de moagem específica de local, encaixada em uma receita de resina, aperfeiçoada ao longo de séculos. Coletar não significa pegar casualmente algumas frutas silvestres. Pode significar mapear os ciclos de florescimento e frutificação de dezenas de plantas, saber quando suas sementes estão maduras, quando suas toxinas são mais baixas, quanto tempo precisam ser assadas, como mudam em um ano de inundação versus um ano de seca. E algumas das tecnologias que os aborígenes desenvolveram mais tarde tornam essa complexidade ainda mais difícil de ignorar. Pense no boomerang. Não a quinquilharia turística, a coisa real. Um utensílio aerodinâmico com forma precisa, afinado em curvatura, espessura e peso para que alguns retornem ao arremessador, enquanto outros, os bumerangues de caça, são projetados para voo reto e poderoso. Eles são cortados de partes específicas de uma árvore, com o grão natural e a curva já em mente, então moldados e equilibrados para que girem estavelmente no ar. Entender isso leva gerações de observação cuidadosa. Você precisa saber como diferentes madeiras se comportam, como o vento e a umidade mudam o desempenho, como os animais reagem. Ou olhe para as armadilhas de peixe no rio Budgebin, em Bundjalung Nanu. Vistas de cima, elas formam uma rede varredura de pedra, se estendendo quase meio quilômetro ao longo do leito do rio. Paredes curvas guiam os peixes para piscinas de contenção à medida que os níveis da água sobem e descem. Diferentes seções entram em funcionamento a diferentes alturas, de modo que o sistema funciona tanto em seca quanto em inundação. Os engenheiros que as examinaram falam de design hidrológico sofisticado. Os guardiões aborígenes as descrevem como antigas, ligadas à lei, cerimônia e reuniões entre muitos grupos diferentes. Ainda mais ao sul nas corridas de lava de Budgebin, em país Gunditjmara, outro tipo de engenharia tomou forma. Aqui, ao longo de pelo menos 6.000 anos, talvez mais, as pessoas construíram uma intrincada paisagem de aquicultura. Modificaram canais naturais no basalto. Empilharam pedras para criar açudes, aquedutos e lagoas. Guiaram enguias ao longo dessas vias, aprisionando e retendo-as para que pudessem ser colhidas quando necessário, defumadas, armazenadas, até comercializadas. Isso não é forrageamento episódico. É investimento de longo prazo em infraestrutura, com atenção próxima aos fluxos sazonais, ciclos de vida das enguias e comportamento da água em toda uma planície vulcânica. Sustentava aldeias, ancorava lei e identidade. Era produção alimentar intensiva e sustentável, embutida em história e cerimônia, muito antes de os agricultores europeus ararem seu primeiro campo na região. Enquanto isso, de volta a Madjedbebe e outros sítios iniciais, outro fio corre por quase cada camada. Ocre, vermelho, amarelo, às vezes roxo ou marrom. Minerais ricos em ferro moídos em pó nas pedras, que ainda carregam as marcas de arranhão hoje. Algumas das pedras de moagem carregam resíduos tanto de uso vegetal quanto de pigmento. As pessoas estavam, ao que parece, processando alimentos e cor nas mesmas ferramentas, às vezes ao mesmo tempo. Para que servia a cor? Não sabemos exatamente. Ela não se fossiliza em significados claros, mas em muitas culturas aborígenes registradas nos últimos séculos, o ocre é usado em pintura corporal, arte rupestre, ritos funerários e cerimônia. Marca parentesco, país relações espirituais. É medicina e símbolo e arte ao mesmo tempo. O fato de encontrarmos tanto ocre nas camadas de ocupação mais antigas e densas de Madjedbebe sugere que algo como esse comportamento simbólico ou ritual já fazia parte da vida desde o início. As pessoas não estavam esperando a civilização lhes dar significado. Estavam criando e renovando-o com cor e padrão assim que chegaram. Quando juntamos tudo isso, os machados, as pedras de moagem, as ferramentas compostas, os bumerangues, as armadilhas de peixe, as fazendas de enguias, os pigmentos, uma imagem diferente emerge.
A inovação aqui não é um extra opcional, é um requisito. A Austrália não é um continente gentil. Ao longo da presença aborígene, o clima oscilou do frio da era glacial profunda para o calor úmido. Os níveis do mar subiram mais de 100 metros, afogando metade da massa terrestre original de Sahul e transformando planícies interiores nos mares de Arafura e Torres. Os desertos se expandiram e encolheram. Os cinturões de monção mudaram. Os rios mudaram de curso ou desapareceram. Para sobreviver em uma terra assim por 50 ou 60 mil anos, você não pode apenas aprender uma forma de viver e mantê-la. Você precisa ser capaz de se reconverter, ajustar estratégias de caça quando uma espécie de presa desaparece, mudar de alimentos vegetais quando os padrões de chuva mudam, alterar os regimes de fogo quando as cargas de combustível aumentam ou as tempestades ficam mais fortes. A tecnologia, nesse sentido, não é separada da cultura. É cultura. É o experimento lembrado que funcionou. A história sobre como colocar uma pedra em um rio. A canção que descreve quais sementes colher depois de qual tipo de chuva. De fora, na linguagem da antropologia do século XIX, tudo isso pode ser achatado em caçadores-coletores da Idade da Pedra. Por dentro, parece mais outra coisa. Inventores vivendo através de eras glaciais e subidas do nível do mar, transformando pedra, madeira e água em ferramentas tão sutis quanto qualquer coisa na Europa glacial. Engenheiros de rios e fluxos de lava, químicos de resina e pigmento, guardiões de uma tradição tecnológica mais antiga do que muitas civilizações e ainda em muitos lugares viva. E tecido por tudo isso é uma tecnologia que quase não deixa rastro no solo, mas durou mais do que qualquer muro de cidade ou alfabeto escrito. Uma forma de armazenar e mover informações que pode carregar um mapa, um código jurídico e uma árvore genealógica em uma única melodia. Imagine que você está caminhando, sem bússola, sem GPS, sem mapa no bolso. Apenas o campo aberto à sua frente, se estendendo até o horizonte. Planícies de Spinifex, desertos pedregosos, alcances elevando-se azuis à distância. Você tem que cruzar centenas, talvez milhares de quilômetros. Você não pode se dar ao luxo de se perder. Em alguns trechos, se você perder um buraco d'água por mesmo alguns metros, você morre. Como você guarda um continente inteiro na cabeça? Em muitas culturas aborígenes, a resposta é simples e ao mesmo tempo não simples. Você canta. As linhas de canção, às vezes chamadas de trilhas do sonho ou espirais de canção, não são apenas mitos no sentido em que a palavra é frequentemente usada. São vastas redes interligadas de narrativa que cruzam o continente australiano, tecendo-se através de grupos linguísticos, ecossistemas e céus. Cada uma segue o caminho de seres ancestrais, que viajaram pela Terra no tempo do sonho, moldando colinas, rios, buracos d'água, formações rochosas e as vidas que dependem deles. Mas essas jornadas são também outra coisa. São mapas não desenhados em tinta, cantados em ordem, verso por verso, lugar por lugar. Em algumas linhas de canção, cada segmento da canção corresponde a um aspecto específico no chão. Uma curva em um rio, um tipo específico de rocha, uma área de árvores, um lameiro onde a água fica sob a areia. Para se mover por esse país, você não precisa de um diagrama. Você recita a canção. À medida que a melodia se desenrola, seu corpo se move com ela. Você caminha de um verso ao próximo, de um ponto de referência ao próximo, correspondendo à sequência lembrada ao mundo ao seu redor. Se a canção diz que há um buraco d'água após o baixo cume com uma pedra partida, você sabe que quando vir esse cume, estará perto de água, se já esteve lá antes ou não. Em algumas tradições, o mapa é dobrado. No chão, a trilha segue colinas e riachos. Acima, o mesmo caminho é espelhado no céu noturno. As estrelas se tornam pontos de passagem. Certas constelações marcam a direção de viagem. Outras nascem ou se põem sobre sítios importantes. Aprender a canção não é apenas memorizar palavras. É aprender como a terra e o céu falam um com o outro. Quando você recua e olha para isso de longe, outra imagem emerge. Isso não é apenas uma história. É uma tecnologia de informação. Na história ocidental, o exemplo clássico de um sistema de memória sofisticado é o método grego dos loci, o palácio da memória. Você toma um edifício imaginado, coloca imagens em salas diferentes
ou ao longo de uma rota, e então mentalmente caminha por ele para recuperar informações. Funciona notavelmente bem. As pessoas ainda o usam para lembrar de baralhos de cartas, discursos longos, listas intermináveis. As linhas de canção fazem algo semelhante, mas em uma escala diferente. Em vez de um palácio, o edifício é uma paisagem real, centenas de quilômetros dela. Em vez de imagens arbitrárias, os pontos de memória são sítios vivos. Buracos d'água, faces rochosas, remendos de ervas medicinais do mato, arranjos de pedra, campos cerimoniais. E em vez de armazenar apenas um tipo de informação, nomes, datas, números, as canções guardam muitas camadas de uma vez. Geografia, lei, parentesco, direitos sobre recursos, história, cosmologia. Psicólogos que estudam a memória agora falam sobre as tradições de canção aborígene, como alguns dos sistemas mnemônicos mais complexos já desenvolvidos. Como o método dos Loci, eles dependem do movimento estruturado pelo espaço, mas integram conhecimento em lugares reais, visitados e revisitados ao longo de gerações, atualizados à medida que as condições mudam. Pense no que isso significa para a sobrevivência. Uma linha de canção pode te dizer não apenas onde um buraco d'água está, mas quando ele pode ser confiado. Um verso pode descrever como depois que uma certa flor desabrocha, a água ficará clara na bacia de rocha por 2 luas antes de ficar ruim. Outro pode marcar um remendo de país como perigoso em anos de seca, quando plantas venenosas florescem e a caça é escassa. O comportamento animal também está lá. As histórias lembram quando e onde espécies específicas viajam, criam ou mudam. Podem dizer que os ovos de emu são abundantes depois que uma certa constelação aparece no céu do amanhecer, ou que um tipo de peixe se move para o interior ao longo dos riachos inundados quando uma árvore específica floresce. O fogo está tecido nelas. As linhas de canção codificam onde queimar e quando. Quais remendos devem ser deixados em paz. Como o fogo pode ser usado para abrir pradarias para animais pastadores sem destruir a estrutura mais profunda do ecossistema. Ao longo de milhares de anos, isso se transforma em um sistema distribuído e constantemente verificado de manejo da terra. Chame-o de banco de dados, se quiser. Não armazenado em servidores, mas em mentes, corpos e país. Não acessado com uma senha, mas com canções, cerimônias e as responsabilidades que as acompanham. E essa informação não é estática. Quando as condições mudam, quando um buraco d'água assora, quando um novo caminho é cortado por uma inundação, quando uma espécie introduzida aparece, a história pode ser refinada. Os anciãos corrigem os cantores mais jovens. Grupos vizinhos comparam versões. Detalhes que não são mais verdadeiros são questionados, debatidos, às vezes reancorados em novas metáforas ou novos sítios. Incorporado em muitos sistemas de conhecimento aborígene, está uma estrutura para controle de qualidade. O conhecimento não é apenas propriedade de uma única pessoa. Fica dentro de uma rede de guardiões. As crianças são ensinadas a ouvir erros, a falar se algo não corresponde ao que ouviram de outros. História, canção e país são cruzados através de gerações. Isso pode ajudar a explicar algo que, à primeira vista, parece quase inacreditável. Nas regiões costeiras ao redor da Austrália, há tradições orais que descrevem linhas costeiras que não existem mais. Histórias de áreas de caça agora subaquáticas, de caminhar por cima do que hoje são mares abertos, até ilhas que só podem ser alcançadas por barco, de penhascos que antes eram interiores, agora sendo martelados por ondas. Quando geólogos e especialistas em nível do mar mapeiam como a costa mudou após a última era glacial, como os níveis do mar subiram mais de 100 metros entre cerca de 13.000 e 7.000 anos atrás, eles descobrem que muitas dessas histórias se alinham de forma surpreendente com a paisagem afogada. Em um caso ao largo da costa noroeste, uma canção lembrada pelo povo Yindjibarndi descreve uma série de fontes de água doce ao longo de um caminho que agora fica a mais de 14 metros abaixo do oceano, a mais de 100 quilômetros da linha costeira moderna. O mapeamento de sonar do fundo marinho identificou depressões e canais nos lugares certos, possíveis antigas nascentes e buracos d'água. Isso prova uma cadeia oral ininterrupta por 10.000 anos ou mais, não além de toda dúvida. Alguns pesquisadores são entusiastas, outros mais cautelosos. As tradições orais podem evoluir, combinar, adaptar, mas no mínimo,
sugere que, sob as condições culturais certas, informações geográficas complexas podem ser carregadas em história através de centenas de gerações com notável fidelidade. E a geografia é apenas uma camada do que viaja dessa forma. As linhas de canção também são lei. Elas contam como os seres ancestrais estabeleceram os limites de diferentes países, onde as responsabilidades de um grupo terminam e as de outro começam. Estabelecem regras de conduta. Quem pode tomar o que de onde? Qual água nunca deve ser sujada? Quais espécies podem ser caçadas em qual estação? Como os visitantes devem se anunciar ao cruzar para a terra de alguém? As obrigações de parentesco também estão codificadas. Uma canção pode explicar quais grupos de pele podem se casar, quais relacionamentos são tabu, como se comportar com o irmão da mãe ou a irmã do pai, o que deve ser feito para resolver uma disputa entre certas categorias de parentes. A história não é apenas entretenimento. É um código jurídico cantado à existência. À medida que você viaja por uma linha de canção, não está se movendo por uma natureza vazia. Você está caminhando por uma rede de jurisdições, responsabilidades e histórias. Cada curva na trilha vem com acordos. Cada acampamento é também, de certo modo, uma cláusula em um tratado entre pessoas, terra, ancestrais e grupos vizinhos. Por muito tempo, observadores externos olharam para as sociedades aborígenes e escreveram, sem escrita. Dessa ausência, saltaram para outra conclusão. Sem história, sem lei no nosso sentido, sem armazenamento complexo de informações. Mas a escrita é apenas uma forma de externalizar a memória. Tinta em papel, marcas em argila, glifos em pedra. As linhas de canção representam uma solução de design diferente para o mesmo problema, como mover grandes quantidades de informações críticas através do tempo e do espaço, sem perder muito ao longo do caminho. Em vez de colocar o conhecimento em objetos que podem queimar, apodrecer ou ser esquecidos em uma caixa, eles o colocam em lugares e relacionamentos que as pessoas são obrigadas a revisitar física e emocionalmente repetidamente. A tecnologia aqui não é um alfabeto. É uma fusão cuidadosamente estruturada de melodia, ritmo, narrativa, paisagem, cerimônia e obrigação social. Um sistema resistente o suficiente para sobreviver a impérios, cidades e línguas. Um sistema que, em alguns casos, parece alcançar um tempo em que a linha costeira ficava longe, no que hoje é a plataforma continental, antes que os mares ascendentes afogassem metade de Saru. Então, quando nos imaginamos os aborígenes se movendo pelo seu país, por desertos, ao longo de rios, de costa a planície interior, não devemos imaginá-los vagando aleatoriamente por uma terra desmarcada. Eles estão se movendo ao longo de linhas de canção que os conectam a ancestrais, vizinhos e lugares que podem nunca ter visto, mas que já conhecem de cor. Em suas cabeças e em suas línguas, carregam algo tão poderoso à sua maneira quanto qualquer pergaminho ou tábua. Um sistema operacional para um continente. As mesmas mentes que podiam transformar um continente em um livro de canções fizeram algo mais, igualmente estranho e belo. Ou pintaram, não apenas ocasionalmente, não como uma rara explosão de inspiração. Em toda a Austrália, em escarpas e cavernas e balanços rochosos, existem dezenas de milhares de sítios de arte rupestre, tantos que ninguém os contou todos. Alguns escondidos em desfiladeiros acessíveis apenas por escalada cuidadosa, outros voltados para planícies abertas, visíveis de longe como sinais em uma rodovia. E são antigos. Quão antigos depende de onde você olha e como você mede. Datar tintas diretamente é difícil. Muitas vezes os cientistas têm que datar o que fica sobre a arte, crostas minerais, ou os pequenos ninhos de barro de vespas que construíram suas casas parcialmente sobre uma linha pintada. No Kimberley, no noroeste da Austrália, uma equipe fez exatamente isso. Eles dataram ninhos de vespas que cobrem um canguru ocre de 2 metros pintado em um teto de rocha. Esses ninhos voltaram com idades de cerca de 17 mil anos. A pintura abaixo deve ter pelo menos essa idade. Pode ser mais antiga. Nas proximidades, figuras delicadas do tipo humano conhecidas como guion ou cujon, corpos esguios, elaborados penteados ou cocares, cintos com borlas, agrupam-se principalmente entre cerca de 12 e 13 mil anos atrás, com alguns painéis sugerindo uma antiguidade mais profunda.
Mais a leste, em Arnhem Land, abrigos de rocha mostram camadas de ocupação indo até 40, talvez 50 mil anos. Na Warlagabarmang, um desses lugares é como uma floresta de arenito transformada em catedral. Um corredor natural de pilares e teto, esculpido pelo vento e pelo tempo, então remodelado por pessoas que cuidadosamente removeram e reorganizaram blocos de pedra para abrir o interior. Por onde você olha lá, a rocha está pintada. Ocres vermelhos, amarelos, brancos, pretos. Figuras sobrepõem figuras. Animais se movem sobre animais mais antigos. Formas humanas, espíritos, peixes, ualabusmãos. O teto é um palimpsesto de vidas e histórias acumuladas durante pelo menos 20, talvez mais perto de 30 mil anos, de repintura e renovação. Se você está acostumado a ouvir sobre arte antiga da Europa, pode pensar primeiro em lugares como Lascaux ou Altamira. Essas cavernas com seus bisões e cavalos capturaram legitimamente a imaginação do mundo. Eles mostraram que as pessoas da era glacial não eram brutas, mas capazes de sensibilidade e habilidade extraordinárias. Por muito tempo a história parava aí. Arte europeia, antiga, sofisticada, misteriosa. Tudo mais tardio, derivado ou primitivo. Mas quando você coloca a Europa ao lado da Austrália, a comparação começa a parecer muito diferente. As famosas cavernas europeias são especiais, em parte porque são raras. Alguns sítios extraordinários, selados por acaso, com uma explosão de arte concentrada em janelas de tempo relativamente estreitas. As culturas que as fizeram desapareceram há muito tempo. Suas línguas estão perdidas. Suas histórias só podem ser adivinhadas. A Austrália é quase o oposto. Em vez de um punhado de cavernas decoradas, há um mosaico continental de províncias de arte rupestre. Figuras do Kimberley, cenas de raios-x e dinâmicas de Arnhem Land, gravuras do centro da Austrália perfuradas na pedra, motivos tasmanianos em abrigos expostos ao clima austral severo, galerias costeiras com peixes e criaturas marinhas, painéis interiores de círculos e linhas padronizados. Em vez de um único período, há sequências sobrepostas que vão do Pleistoceno profundo até os últimos séculos. Em algumas regiões, até o presente. E, crucialmente, ainda há pessoas cujas responsabilidades, línguas e cerimônias estão ligadas a essas imagens. Alguns anciãos podem se colocar diante de certas figuras e dizer: esse é esse ancestral. Esse é esse trecho da trilha do sonho. Essa é a história que nos diz como nos comportar aqui. O que podemos e não podemos fazer. Quem pode falar por esse lugar? A arte não é uma relíquia muda. Está embutida em uma teia viva de lei, narrativa e país. Clareche um fio de ocre ou de concha pérola, e a ilusão de um continente isolado começa a desmoronar. Imagine que você está de pé em um abrigo de rocha bem no interior, em país de deserto vermelho, sem mar à vista. No entanto, entre os artefatos no chão, os arqueólogos encontram pequenos fragmentos de concha que podem ser quimicamente combinados com costas a centenas, até milhares de quilômetros de distância. Em outros sítios, a cabeça de um machado de um tipo de pedra aparece em uma paisagem onde essa rocha simplesmente não existe. Às vezes, com análise cuidadosa, você pode rastreá-la até uma única pedreira, uma única montanha ou alcance onde essa pedra é encontrada. No sudeste da Austrália, lugares como Monte William ficaram famosos muito antes de qualquer pessoa escrever seus nomes em um mapa. Lá as pessoas extraíam uma pedra esverdeada, valorizada para machados. Não machados acabados, geralmente, mas esboços, peças de forma áspera, carregadas para serem polidas e terminadas em outro lugar. Esses esboços se moviam para fora em círculos cada vez maiores, negociados e presenteados ao longo de rotas bem conhecidas. Alguns viajaram centenas de quilômetros. Um machado estudado em uma coleção de museu parece ter percorrido quase 1000. Por todo o continente, histórias similares se repetem. O ocre de ricas pedreiras como Wilgemia, na Austrália Ocidental, aparece em contextos muito além da distância de caminhada. Conchas de pérola gravadas do extremo noroeste, brilhando esculpidas com desenhos, aparecem a mais de 3.000 quilômetros de sua fonte. Conchas de baler de Cabo York, no extremo nordeste, são encontradas profundamente no interior, e depois ainda mais ao sul, carregadas como mensagens brilhantes e curvas do mar. De longe, esses objetos parecem quinquilharias. De perto revelam algo mais, uma teia. Linhas de movimento conectando desertos a costas.
planícies a alcances, vales fluviais a planaltos altos. As pessoas sabiam quem vivia além do horizonte. E o próximo horizonte depois daquele. Não como rumores vagos, mas como parentes, aliados, parceiros comerciais, companheiros cerimoniais. Ao longo dessas rotas coisas se moviam. Pituri, um tabaco nativo fortemente psicoativo. Pedras especializadas, conchas, ocre. Mas ideias e obrigações também se moviam. Notícias de seca ou abundância, canções, acordos de casamento. Conhecimento ritual que tinha que ser carregado para o lugar certo, na hora certa, pela pessoa certa. Em muitas partes do mundo, quando os arqueólogos começam a ver comércio de longa distância, tratam-no como sinal de que as sociedades estão se tornando mais complexas, mais civilizadas. Na Austrália, os primeiros forasteiros muitas vezes perderam o padrão completamente. Viram pequenos acampamentos, abrigos temporários, pessoas se movendo com as estações e assumiram isolamento. Se você pudesse ver a mesma paisagem como um diagrama de rede, linhas brilhando onde caminhos e obrigações corriam, você veria algo muito diferente. Um continente entrelaçado. E essa rede não era uma coisa única. Um dos mitos mais persistentes sobre a Austrália aborígene é que havia uma única cultura aborígene, uma espécie de modo de vida uniforme esticado finamente por uma enorme área. Na época da invasão europeia, a realidade não tinha nada a ver com isso. Havia, por contagens linguísticas cuidadosas, em torno de 250 línguas distintas, aborígenes e do Estreito de Torres, nas ilhas ao redor do continente. Algumas estimativas sobem quando dialetos e variedades mal documentadas são incluídas, talvez 300 ou mais. Cada uma dessas línguas está ligada a um povo, a países nomeados, a faixas específicas de terra e mar. Dentro das línguas há clãs e grupos locais, cada um com seus próprios totens, canções, responsabilidades. A diferença entre duas línguas aborígenes pode ser tão grande quanto a diferença entre o francês e o russo, ou entre o inglês e o hindi. Você não pode simplesmente caminhar de um território para outro e esperar ser entendido. A diversidade é impressionante. Costas do norte falam línguas não pama-nyungan, com estruturas e sons não encontrados no sudeste. Grande parte do resto do continente compartilha em profundidades de tempo mais antigas uma vasta família chamada Pama-nyungan, com ramos que se espalham por milhares de quilômetros. Seu parentesco ainda está sendo desvendado pelos linguistas. Para um colonizador que chegou à costa, aprendeu algumas palavras de um grupo, e então encontrou outra comunidade falando algo bastante diferente. Isso podia ser desconcertante. Alguns dos primeiros escritores simplesmente achatavam a diferença, a linguagem nativa. Mas por dentro, esse mosaico era totalmente normal. Você conhecia sua própria língua. Provavelmente conhecia pelo menos alguns idiomas de seus vizinhos, especialmente se o casamento ou a cerimônia os conectava. Poderia cantar canções que continham palavras de mais longe, preservadas como a língua de um ancestral ou uma história de lei. O multilinguismo não era exótico. Era sobrevivência básica em um mundo onde as redes sociais e cerimoniais cruzavam fronteiras linguísticas. Se você imaginar a Austrália aborígene como uma cultura, uma língua, um modo de vida, você vai perder quase tudo o que importa. Você também vai perder o quanto as coisas mudaram. Outro mito antigo diz que quando os europeus chegaram, encontraram um povo congelado no tempo. Ferramentas de pedra, agricultura de bastão de fogo, sem metais, sem agricultura no sentido do velho mundo, e, portanto, a história vai, sem progresso, por dezenas de milhares de anos. O registro arqueológico discorda. Quando você distribui coleções de ferramentas, restos alimentares, lareiras e estruturas de acampamento de diferentes períodos, você não vê uma linha plana. Você vê ondas. Em algumas regiões, os assemblagens iniciais são dominados por implementos de pedra relativamente grandes. Então, milhares de anos depois, você começa a ver uma proliferação de pequenas lâminas e pontas suportadas. Microlíticos, cuidadosamente moldados e muitas vezes encaixados em hastes para fazer ferramentas compostas. Mais tarde, de novo, em algumas áreas, esses microlíticos se tornam menos comuns e outras formas tomam seu lugar. A tecnologia de moagem aparece cedo em lugares como Madjed Bibi e Arnhem Land. Depois cresce e diminui em proeminência em diferentes épocas e regiões, provavelmente
rastreando mudanças na dieta e no clima. O manejo do fogo também mostra sinais de ser dinâmico. As pessoas não simplesmente queimavam o mato de uma forma imutável. Em algumas fases, o carvão e os registros de pólen sugerem mosaicos de grão fino de país queimado e não queimado, apoiando a abundância de caça e plantas comestíveis. Em outros, talvez sob pressão de flutuações climáticas ou perturbação social, os padrões mudam. Os intervalos de queima se prolongam ou encurtam. A mistura de espécies na paisagem se ajusta em resposta. Nas costas, há uma história de longo prazo de uso cada vez mais intensivo de recursos marinhos. Sambaques de concha se acumulando ao longo de milênios. Depois, em algumas áreas durante os últimos poucos milhares de anos, novas tecnologias, como anzóis de peixe aparecendo nas camadas arqueológicas. No interior, especialmente nas zonas áridas, você pode ver mudanças na mobilidade. Alguns períodos mostram alta rotatividade de acampamentos, uma pegada muito leve espalhada finamente por áreas amplas. Outros mostram o uso mais repetido de certos lugares de água, talvez enquanto as pessoas negociavam acesso durante fases mais duras do clima ou enquanto as paisagens sociais mudavam. Nada disso parece estase. Parece o que é: milênios de experimento contínuo. E por baixo dessa diversidade, há especializações regionais tão refinadas quanto qualquer coisa no mundo antigo. Nos desertos e zonas semiáridas do coração do continente, a sobrevivência depende da água. Os povos do deserto desenvolveram conhecimentos sobre como encontrá-la, protegê-la e armazená-la que podem parecer quase sobrenaturais para os de fora. Soalhos escondidos sob a areia, buracos de rocha cobertos ou disfarçados para mantê-los limpos e seguros, poços cavados e mantidos por gerações, conhecimento de quando uma certa bacia de argila vai conter água depois de chuvas específicas e quando não vai. O movimento não era errar aleatoriamente. Seguia uma sequência cuidadosamente lembrada de fontes de água e alimentos sazonais, frequentemente dispostos em linhas de canção que serviam simultaneamente como mapas de rota, mitologias e lei. Nas costas e ao longo dos grandes rios, especializações diferentes evoluíram. Canoas de casca e de tronco, redes, armadilhas, anzóis de peixe feitos de concha ou osso aparecem em diferentes combinações. Algumas comunidades desenvolveram intrincadas armadilhas de peixe com as marés, arranjos de pedra que capturavam peixes quando a água baixava. Outras se tornaram especialistas em caçar dugongos e tartarugas ou em fisgar peixes à noite com luz de tocha. No extremo sul, além do Estreito de Bass, antes que as marés ascendentes cortassem a Tasmânia do continente, as pessoas se adaptaram ao frio, às vezes perto de condições glaciais. À medida que a ilha ficou isolada, algumas tecnologias do continente, como o uso do arremessador de lanças, desapareceram lá, enquanto outras práticas continuaram ou se intensificaram. O resultado, visto através do estreito prisma das expectativas europeias, foi às vezes mal interpretado como atrasado. Na realidade, era uma solução local para restrições locais. Conhecimento denso sobre leitos de mariscos, comportamento de marsupiais e fogo numa paisagem fria e úmida, onde os recursos e materiais não eram os mesmos do continente. As costas do norte contam ainda outra história, uma que alcança além do continente inteiramente. Por séculos antes da colonização britânica, provavelmente desde pelo menos os anos 1700 e possivelmente antes, marinheiros do que hoje é a Indonésia navegavam para o sul em embarcações de madeira chamadas prows para colher pepino do mar das rasas águas do norte da Austrália. Esses pescadores macaçãs não apenas ancoravam ao largo e desapareciam novamente, faziam acampamentos, ferviam e secavam o trepangue para comércio nos mercados chineses e comerciavam com as comunidades aborígenes cujos países estavam trabalhando, especialmente os jovens em Arnhem Land, mas também outros grupos do norte. Em troca de acesso e trabalho, os macaçãs ofereciam ferramentas de metal, tecidos, arroz, álcool, tabaco. Deixaram vastas lareiras de cozinha, cacos de cerâmica, sementes de tamarindeiros que ainda crescem em antigos acampamentos. Provavelmente, compartilharam técnicas para construir canoas de tronco e trabalhar com ferro. Palavras de sua língua deslizaram para os vocabulários locais. Termos para dinheiro, barcos,
até para pessoas brancas mais tarde aplicadas aos europeus. A arte rupestre do norte mostra suas proas distintas com mastros, tripé e velas. Canções os lembram. Alguns clãs ainda guardam histórias de parceiros e ancestrais macaçãs, do fim súbito desse comércio, quando um novo governo colonial no sul baniu as frotas estrangeiras de pesca no início do século XX. Nada disso corresponde à imagem de um mundo selado e intocado. Em vez disso, revela sociedades aborígenes negociando ativamente o contato externo, pesando riscos e benefícios, absorvendo alguns elementos, resistindo a outros e incorporando esses encontros em seus próprios ciclos de lei e história. Para ver o quão fundo essa conversa entre terra e povo realmente vai, você tem que rebobinar o relógio até um tempo em que o próprio continente tinha uma forma diferente. Aproximadamente 26 mil anos atrás, a última era glacial atingiu seu pico. As geleiras em partes distantes do mundo retiveram tanta água que os níveis do mar ao redor da Austrália caíram mais de 100 metros. Se você pudesse ter sobrevoado a região então, não teria visto Austrália, Nova Guiné e Tasmânia como 3 lugares separados. Teria visto uma única e vasta massa de terra, Sahul. A linha costeira se estendia muito além de onde as ondas quebram hoje. O Mar de Arafura, o Estreito de Torres, grande parte do fundo abaixo da Grande Barreira de Coral. Terra seca, planícies largas entrelaçadas com rios e lagoas, onde hoje há apenas azul. Por algumas estimativas, esse Sahul da era glacial era até 40% maior do que o continente que você vê em um mapa moderno. Mas maior não significava mais fácil. A Austrália, no máximo glacial, era mais fria, sim. Mas mais importante ainda, muito mais seca. Os grandes desertos e zonas semiáridas se empurraram para fora. Campos de dunas avançaram. Lagos encolheram ou desapareceram. Em muitas regiões interiores, a água tornou-se não apenas um desafio, mas uma força limitante constante. As pessoas já estavam aqui há dezenas de milhares de anos neste ponto. Esta não era uma população nascente. Era uma teia de comunidades com línguas, linhas de canção, lei. Quando o clima apertou, elas não simplesmente desistiram. Elas mudaram. Os arqueólogos e paleoecologistas falam sobre refúgios, pedaços de país que permanecem relativamente produtivos quando tudo ao redor se torna duro. Bolsões de alta precipitação no leste de Queensland, vales abrigados no sudeste, certos alcances e costas, onde os padrões de chuva e a geologia conspiraram para manter a água fluindo e as plantas crescendo. À medida que a era glacial se aprofundava, as pessoas se moviam. Não uma única migração em pânico, mas muitas pequenas recalibrações locais. Acampamentos que haviam sido usados todos os anos poderiam ser visitados com menos frequência ou abandonados. As rotas entre buracos d'água se tornaram linhas de vida em vez de opções. Grupos gravitaram em direção a esses refúgios, onde os rios ainda corriam e bosques ou florestas tropicais se mantinham. A dieta também mudou. Em algumas áreas, as pedras de moagem se tornam mais comuns no registro arqueológico, sugerindo uma dependência maior de sementes e tubérculos de difícil processamento quando animais maiores e facilmente caçados tornaram-se escassos. Em outros lugares, há sinais de caça mais intensiva de caça menor, lagartos, pássaros, até grandes roedores, cada um exigindo seu próprio conjunto de técnicas, armadilhas e histórias. Durante tudo isso, o tecido social tinha que se manter. Essas redes de longa distância de comércio e parentesco não desapareceram quando a água ficou escassa. Se alguma coisa importavam mais, em tempos difíceis, saber quem você poderia visitar, quem poderia compartilhar um buraco d'água ou um pedaço de bom país, era a diferença entre a vida e a morte. As linhas de canção que mapeavam rotas entre lugares também mapeavam obrigações. Quem poderia vir? Quem tinha direitos de falar por um buraco d'água? Quem tinha que pedir permissão? A Era do Gelo, nesse sentido, não era apenas um teste ambiental. Era um teste de lei. E então, gradualmente, a direção da mudança se inverteu. Por volta de 19 mil anos atrás, as grandes geleiras distantes começaram a derreter. As temperaturas subiram lentamente. Os glaciares afinaram e recuaram. A água que liberavam tinha que ir para algum lugar. Foi para os mares. Ao longo dos próximos 10 a 12 mil anos, o nível global do mar subiu mais de 120 metros. Não em uma linha suave e gentil, mas em pulsos e surtos.
Alguns séculos teriam trazido relativamente pouca mudança. Outros podem ter visto a linha costeira recuar para o interior em metros, em um único tempo de vida humano. Nas plataformas expostas ao redor de Sahul, isso significava que o mundo literalmente encolhia. Aquelas amplas planícies do norte, agora sob o mar de Arafura, encheram-se lentamente. A ponte de terra para Nova Guiné estreitou, depois quebrou. O grande vale afogado, que agora chamamos de Grande Barreira de Coral, começou a inundar, o Recife se construindo atrás disso. Terras baixas ao longo do que agora é a costa sul e oeste deslizaram abaixo das ondas. O Estreito de Bass, que havia sido por tanto tempo um corredor gramado ligando o extremo sul ao continente, tornou-se um estuário, depois um braço de mar. Por volta de 8 a 7 mil anos atrás, a Tasmânia era uma ilha. Para as sociedades aborígenes, esta foi a segunda crise climática em sequência. A primeira tinha sido sobre a secura e o frio. A segunda era sobre perda. Territórios inteiros, planícies baixas e planas ricas em caça e alimentos vegetais desapareceram. Acampamentos que haviam sido usados por gerações encontravam-se de repente muito perto da água que avançava, depois debaixo dela. Caminhos antigos tornaram-se bancos de areia, depois canais, depois mar aberto. O que isso faz com uma cultura construída sobre um lugar? Não podemos perguntar diretamente às pessoas que viveram isso, mas podemos ouvir seus descendentes e podemos ler as histórias que eles carregaram. Em muitas regiões costeiras da Austrália, as comunidades aborígenes guardam narrativas de uma época em que o mar era mais baixo. Histórias de caminhar até o que hoje são ilhas, de rios que antes fluíam, onde agora há apenas água salgada, de seres ancestrais cujos acampamentos e lareiras agora jazem sob as ondas. Em alguns casos, esses não são declarações vagas como há muito tempo o mar era diferente. São detalhados. Na costa nordeste, o povo Idingi tem um nome para a ilha Fitzroy, que se traduz em uma interpretação como o braço inferior de um promontório antes contínuo. As reconstruções geológicas mostram que esse promontório era por último uma única peça de terra, quando o nível do mar era cerca de 30 metros mais baixo do que hoje, aproximadamente 10 mil anos atrás. Linguistas e geólogos que comparam cuidadosamente dezenas de tais histórias com curvas independentes de nível do mar argumentaram que algumas dessas tradições orais provavelmente codificam mudanças costeiras reais que aconteceram entre cerca de 13 e 7 mil anos atrás. Nem todos concordam com as profundidades de tempo precisas. Alguns pesquisadores alertam que as histórias sempre evoluem, que combinar uma narrativa com uma data específica pode ser mais arte do que ciência. Mas mesmo que você tome a visão mais cautelosa, você ainda está olhando para pelo menos 7 mil anos de mudança ambiental lembrada, centenas de gerações contando e recontando onde a linha costeira costumava ser. Ao lado dessas memórias, deve ter havido agitação. À medida que os mares ascendentes afogavam as planícies costeiras, as pessoas se moviam para o interior. Grupos que haviam caçado e coletado no que agora são estuários, lagoas e fosas de rios submersos, encontravam-se em novas costas com marés diferentes, novos peixes, diferentes leitos de mariscos. Outros, despojados de seus antigos países pelo próprio mar, teriam tido que negociar acesso a terras já ocupadas. Os territórios tiveram que ser repensados, os limites redesenhados. A lei se adaptou a um mundo com menos terra, mas em muitos lugares recursos marinhos mais ricos. Você pode ver sugestões disso no registro arqueológico. À medida que o Holoceno, o período quente atual, se instala, algumas costas mostram uma explosão de sambaquis, grandes acumulações de conchas descartadas de visitas, repetidas aos mesmos lugares. Em certas regiões, anzóis de peixe e outros equipamentos de pesca especializados aparecem nas últimas poucas dezenas de séculos, marcando uma virada para novas técnicas à medida que as linhas costeiras se estabilizam e as pessoas aprendem os ritmos de estuários e recifes recém-formados. No interior, onde as populações podem ter sido comprimidas pelo encolhimento da plataforma continental, os sítios sugerem uso mais intensivo de certas fontes de água e remendos produtivos de país. As regras sociais sobre compartilhamento e acesso teriam que acompanhar. E ainda assim, através de tudo isso, há continuidade. As línguas faladas ao longo de muitas costas,
hoje podem ser rastreadas em árvores genealógicas, até ancestrais que também viviam à beira do mar há milhares de anos. Mesmo que esse mar ficasse mais para fora, as responsabilidades cerimoniais por recifes, promontórios, ilhas e bancos de areia ainda são mantidas pelos descendentes de pessoas que primeiro assistiram a esses aspectos emergirem à medida que o oceano subia. De uma perspectiva externa, pode ser tentador tratar isso como cenário de fundo. O clima muda, as pessoas se ajustam, é claro que sim, mas quando você coloca as escalas de tempo lado a lado, algo mais vem em foco. Os ancestrais dos aborígenes australianos e do Estreito de Torres de hoje chegaram a Saru há pelo menos 50 a 60 mil anos, talvez antes. Desde então, não apenas sobreviveram, mas mantiveram linhagens culturais através de uma era glacial que transformou grande parte do continente em um lugar mais seco e hostil. Uma subida pós-glacial do nível do mar que apagou vastas faixas de seu país e transformou um continente em 3 massas de terra separadas. Oscilações locais em precipitação, vegetação e fauna, que forçaram a reinvenção repetida do sustento, da tecnologia e da lei. A maioria das sociedades humanas que rotineiramente chamamos de antigas, a Mesopotâmia, o Egito, a China clássica, a Grécia, surgiu e caiu dentro de alguns milhares de anos, muitas vezes desmoronando sob tensões muito menos dramáticas do que o afogamento das planícies costeiras de metade de um continente. Aqui você tem populações que absorveram esse nível de mudança não uma vez, mas várias vezes, e que mantiveram o fio da história por tempo suficiente para que algumas dessas mudanças possam ainda ecoar em canções e nomes de lugares hoje. Esta não é a história de um povo sem história, que é a história de talvez o mais extraordinário experimento de sobrevivência de longo prazo que os humanos já realizaram. Ficar. Adaptar-se no lugar enquanto o mundo ao redor muda de um supercontinente da era glacial para as linhas costeiras que reconhecemos agora. E isso levanta uma questão final. Se isso é o que a Terra lembra e o que seus primeiros povos carregaram através de dezenas de milhares de anos de agitação, quem tem o direito de contar essa história e como? Quando os cientistas dizem 60 a 65 mil anos, parece dramático. As manchetes chamam isso de revolução em nosso entendimento. Antigas linhas do tempo são rasgadas. Os livros didáticos são reescritos. Há coletivas de imprensa, anúncios de subsídios, argumentos em revistas acadêmicas sobre datação por luminescência e estratégias de amostragem. Mas para muitos aborígenes isso não é um choque, é uma nota de rodapé. Suas histórias estiveram dizendo o tempo todo algo muito mais simples e muito mais difícil de traduzir em um número limpo em um gráfico. Sempre estivemos aqui, não sempre no sentido de uma data de início que você pode fixar a um resultado de laboratório, mas sempre no sentido de que país, ancestrais e povo são parte de um único desdobramento. Em muitas tradições, os seres que moldam os rios e montanhas são os mesmos seres cujas leis são cantadas hoje. Não há quebra de capítulo onde os humanos, de repente, chegam de outro lugar. Dessa perspectiva, a ciência ocidental não é o momento em que a verdade aparece. É mais uma voz tardia, finalmente, começando a ouvir o que a Terra e seus guardiões têm dito. Isso não torna a ciência sem importância, mas muda o que pensamos que ela está fazendo. Quando um relatório de laboratório empurra a data de primeira chegada de 50 mil para 65 mil anos atrás, não é apenas uma correção abstrata. Ele pousa em um mundo de política, processos judiciais, concessões de mineração e dor cultural, porque na Austrália o tempo profundo não é neutro. Durante grande parte do século XX, os antropólogos e funcionários falavam sobre os aborígenes australianos como se fossem chegados recentes, congelados em um estágio inicial do desenvolvimento humano, primitivos, da Idade da Pedra, sem agricultura, sem história. Essa linguagem fazia trabalho no mundo. Se você pode se convencer de que um povo são recém-chegados ou que sua cultura é rasa no tempo, torna-se mais fácil imaginar que tomar sua terra não é realmente tomar algo antigo. Então, quando os arqueólogos começaram a encontrar datas que empurravam a presença aborígene além de 40 mil anos, depois 50 mil, depois em alguns sítios perto de 65 mil, esses números nunca foram apenas números.
Eram desafios a uma velha e reconfortante história. Ainda são. Quem se beneficia de uma data mais antiga? Em um sentido, todos que se importam com a história precisa, mas de forma mais concreta. A antiguidade documentada pode fortalecer os pedidos de proteção do patrimônio, listagens de patrimônio mundial, reconhecimento de título nativo. Torna mais difícil para governos ou empresas fingir que um lugar é apenas terra sobre um recurso. Ao mesmo tempo, você pode encontrar comentaristas, lobistas, às vezes até acadêmicos que estão surpreendentemente investidos em manter os números conservadores. Pelo menos 50 mil anos, começa a soar mais seguro, mais cauteloso, mais compatível com planos econômicos, o que nos traz a um abrigo sob rocha em Arnhem Land, Majed Bebe. Se você seguiu as notícias científicas populares na última década, provavelmente ouviu esse nome. É frequentemente introduzido como o sítio mais antigo conhecido da Austrália, com camadas que algumas equipes dataram em cerca de 65 mil anos atrás. Esses níveis mais antigos contêm coisas que você já conheceu nesta história. Pedras de moagem, machados com bordas polidas, pigmentos, possivelmente usados para decoração corporal ou arte rupestre. Se essas datas estão corretas, as pessoas abrigadas sob a cobertura de Majed Bebe estavam usando kits de ferramentas sofisticados e materiais simbólicos em um tempo em que grande parte da Eurásia estava apenas começando a ver complexidade semelhante. Mas Majed Bebe não é apenas um relógio enterrado no chão. Fica em País Mirar, na região dos rios Alligator, na órbita do Parque Nacional de Kakadu, e uma longa e amarga história de propostas de mineração de urânio e resistência. Para o povo Mirar, representado pela corporação aborígene Gundjeihmi, esta não é uma paisagem abstrata. É lei história. Decisões sobre onde os arqueólogos cavam, como interpretam o que encontram e como essas descobertas são usadas no debate público estão ligadas a decisões sobre quem tem autoridade naquele país. Quando os pesquisadores anunciaram datas muito antigas para Majed Bebe, alguns outros arqueólogos questionaram os métodos. Apontaram para a possibilidade de perturbação nos sedimentos, raízes, atividade de cupins, talvez movendo artefatos mais jovens para baixo. Argumentaram por um mais cauteloso, pelo menos 50 mil anos, até que as evidências fossem sólidas. Essa cautela científica não é em si mesma sinistra. A boa ciência se preocupa com o erro, mas nos rios Alligator, esses debates não flutuam livres. Eles se desenrolam ao lado de argumentos sobre aprovações de mineração, sobre a força das reivindicações culturais, sobre como a legislação de patrimônio deve tratar um sítio que pode ser não apenas muito antigo, mas entre as primeiras ocupações humanas no continente. Se você é um ancião Mirar observando empresas fazendo planos para sua terra, você vai notar quais vozes na mídia enfatizam a incerteza, quais destacam a profunda antiguidade e para que essas ênfases são usadas. É por isso que nos últimos anos houve um esforço não apenas para estudar o passado aborígene, mas para mudar quem está fazendo o estudo e quem decide quais perguntas são feitas. Na mesma região de Majed Bebe, novos projetos arqueológicos estão sendo configurados como genuinamente coprojetados. As organizações de donos tradicionais como Gundjeihmi e vizinhos como Munupi não são simplesmente consultadas, são parceiras. Elas escolhem quais lugares investigar. Elas determinam o que pode ser publicado, o que deve permanecer restrito, como as descobertas alimentam seus próprios planos de gestão da terra. Guardas florestais aborígenes lideram expedições no país. Os anciãos se sentam no acampamento com arqueólogos, histórias e estratigrafia se entrelaçando. Quando os artigos são publicados, os donos tradicionais aparecem não como informantes, mas como coautores e cogestores do patrimônio. Este é parte de uma mudança mais ampla em toda a Austrália. Os projetos de registro de arte rupestre, como os de Murujuga, em Queensland ou no Kimberley, estão sendo cada vez mais conduzidos com a direção do dono tradicional em cada etapa. Novos centros de treinamento estão sendo construídos para preparar arqueólogos a trabalhar no setor de recursos sob governança indígena, para que as pesquisas de patrimônio para minas ou infraestrutura não sejam exercícios de marcar caixas, mas negociações reais sobre valor, risco e respeito.
Sob esse modelo, a pergunta: quão antigo é este sítio? Ainda é importante, mas fica ao lado de outras perguntas. O que este lugar significa para as pessoas cujo país é? Quais histórias podem ser contadas publicamente e quais devem permanecer? Como essa descoberta apoia ou complica os pedidos de proteção do país? Cada vez mais, a questão não é que a ciência pode agora validar ou corrigir histórias do sonho. É que mais pesquisadores estão reconhecendo essas histórias como um tipo diferente de verdade, com seus próprios testes, suas próprias verificações internas, suas próprias formas de precisão. Quando você coloca os dois lado a lado, algo poderoso acontece. A datação científica pode mostrar que um abrigo sob rocha foi ocupado por pelo menos 50 ou 60 mil anos. As histórias orais podem mostrar como esse lugar se encaixa em uma rede de responsabilidades que ainda importa agora. A genética pode rastrear antigas viagens para Sahu e altos níveis de ancestralidade denisovana nos povos aborígenes e papuanos. As linhas de canção podem mapear as mesmas viagens em termos de caminhos ancestrais e lei. Você não precisa forçá-los a concordar em todos os detalhes. Você pode deixá-los falar uns para os outros. E quando o fazem, a velha imagem colonial dos aborígenes australianos como chegados tardios e primitivos, presos nas franjas da história humana, desmorona. Em seu lugar, uma imagem diferente vem em foco. Um povo cujos ancestrais estavam entre os mais antigos navegadores oceânicos. Um continente onde machados com bordas polidas, gestão complexa do fogo e sistemas duradouros de informação como linhas de canção apareceram dezenas de milhares de anos antes de muitos dos chamados centros da civilização tomarem forma em outros lugares. Uma linhagem contínua que absorveu eras glaciais, costas afogadas e invasão. E ainda mantém histórias que podem alcançar a última grande subida do nível do mar. Isso não é apenas orgulho acadêmico. Como uma sociedade imagina seus primeiros povos molda tudo, desde currículos escolares a debates constitucionais, de exibições em museus a como as crianças se veem. Quando as crianças aborígenes crescem, ouvindo que seus ancestrais estavam entre os maiores inovadores do planeta, guardiões do país com história se estendendo mais longe do que qualquer pirâmide ou palácio, isso oferece um terreno diferente sobre o qual se apoiar em vez dos velhos caricaturas de primitivos errantes. Quando os australianos não indígenas crescem com o mesmo entendimento, torna-se mais difícil tratar as vozes aborígenes como marginais, ou imaginar que a soberania é uma questão que foi resolvida em alguns tratados ou proclamações empoeirados. O passado profundo, nesse sentido, não acabou. É parte do argumento sobre a quem este lugar pertence e o que pertencer sequer significa. Aí, se tudo isso mudou como pensamos sobre um continente nas bordas dos velhos mapas, isso deixa um pensamento final pairando no escuro. Se a Austrália aborígene nunca foi o que os de fora presumiam, se era mais antiga, mais dinâmica, mais inventiva, o que mais sobre a história humana podemos ter errado? Que outros fios longos ainda aguardam quietamente para serem seguidos? A história que você acabou de atravessar começou de certa forma com um erro. Não um erro pequeno como uma data mal lida ou um artefato mal colocado. Um grande. A velha história colonial dizia que os aborígenes australianos eram chegados tardios sentados na borda do mundo, inalterados, esperando que a história de outra pessoa chegasse de navio. Nas últimas décadas, essa imagem se rachou. As datas de Madjedbeb e outros sítios empurraram a presença humana no norte da Austrália além de 50 mil anos, talvez para 60 ou até 65 mil. O trabalho genético em milhares de genomas modernos começou a convergir no mesmo quadro de tempo profundo, sugerindo travessias marítimas deliberadas pelos ancestrais dos povos aborígenes e papuanos atuais, se movendo ao longo de pelo menos 2 rotas para Sahu. Ao mesmo tempo, essas camadas iniciais se recusavam a parecer simples, pedras de moagem desgastadas por dezenas de milênios, machados com bordas polidas aparecendo antes aqui do que em qualquer outro lugar que conhecemos, pigmentos carregados, triturados e cuidadosamente preparados, evidências de que as pessoas não estavam apenas suportando um continente difícil, mas moldando-o ativamente com fogo, com história, com lei. Quanto mais de perto os pesquisadores olhavam,
especialmente quando ouviam os donos tradicionais no país, menos primitivo fazia sentido como descrição de qualquer coisa. Em vez disso, outro padrão apareceu em foco. Um continente habitado por especialistas em navegação que cruzaram a água aberta dezenas de milhares de anos antes do veleiro ou do bronze. Uma teia de linhas de canção codificando geografia, ecologia e relacionamento, em melodias que podem sobreviver a monumentos de pedra. Rotas comerciais movendo ocre, conchas, ferramentas e histórias por vastas distâncias. Famílias linguísticas florescendo, dividindo, recombinando, refletindo inúmeras decisões sobre identidade e aliança. Tudo isso atravessado por eras glaciais, mares que subiram e desceram, extinções de megafauna e, finalmente, invasão e colonização. Não uma cultura estática, mas um dos experimentos de adaptação e continuidade de mais longa duração do mundo. O que isso significa? Não apenas para a Austrália, mas para todos nós. Sugere que a civilização não é apenas uma questão de cidades, escrita e metal. Também pode significar uma sociedade que aprende a viver com um lugar por 60 mil anos sem destruí-lo. Um sistema de conhecimento que pode lembrar costas afogadas e fogos antigos. Uma lei que liga as pessoas ao país tão firmemente que, mesmo depois de séculos de despossessão, essas conexões ainda podem ser sentidas, cantadas e defendidas. Sob essa luz, as histórias aborígenes não são uma nota de rodapé para uma história global que aconteceu em outro lugar. São um de seus fios principais. Mostram que a inovação pode ser silenciosa, cumulativa, carregada em voz e prática em vez de mármore e aço. E a história ainda está se movendo. Novas escavações, coleções reanalisadas, modelos genéticos refinados e, mais importante, novas colaborações com as comunidades aborígenes continuarão remodelando o que pensamos que sabemos. Algumas datas podem ser revisadas. Algumas afirmações ousadas irão suavizar, outras ficarão mais fortes. Se você quiser continuar seguindo esses fios, pode. Se isso te ajudou a relaxar ou despertou sua curiosidade, você pode dar um joinha e se inscrever para não perder a próxima jornada no tempo profundo. Se quiser compartilhar, me diga nos comentários de onde no Brasil você está escutando agora. É sempre bom ver Fortaleza ao amanhecer e Curitiba à meia-noite ao mesmo tempo. Por enquanto, deixe seus pensamentos voltarem àquela primeira costa de Sahul. Água escura, luz das estrelas, o suave baque de uma canoa em areia molhada. Pés pisam em uma terra que se tornará país, entrelaçada com caminhos de ancestrais, canções e lei. Geração após geração, através de climas em mudança e mares que sobem, esse fio é carregado de mão em mão, voz em voz, até o momento presente em que você jaz, ouvindo. Em algum lugar muito no passado, pessoas ainda estão desembarcando. Em algum lugar muito no futuro, seus descendentes ainda estão cantando. A mais longa história já contada não terminou. Você está simplesmente descansando por um momento dentro de uma de suas frases.